em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 382. Eu sou Rafael Arinelli e don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright. Ei meninos, oi Rafael, oi Daniel, obrigada pelo convite. Eu sou a Bia Amaral, do canal Mexido. Falo sobre representatividade feminina no cinema e a frase que eu vou falar não tem nada a ver com isso. Sabe aquele meme que se os personagens fizessem terapia não existiria filme? Pois é, eu penso muito nisso. Muito bom. Muito bom. Eu sou o Rodrigo, faço Mexido com a Bia, né? Rodrigo Castro. Eu trouxe uma frase que não é muito good vibes não, mas enfim, é uma frase que diz muito sobre nós mesmos. Uma frase do meu escritor favorito, Dostoiévski. Às vezes eu não sou bom, tá presente lá no livro O Idiota. Prometo que da próxima vez eu trago uma frase mais alto astral, de acordo com o tema. Mais relax. Né? Ou talvez se for um tema pra baixo, aí eu trago essa frase de novo. Né? Não, mas é isso, os contrapontos, né? Não existe uma coisa good vibe se não tiver uma coisa que faça a gente ficar refletindo sobre aquilo. Então, tá valendo. E eu sou o Daniel Cury e a vida vale a pena pelos momentos que nos sentimos infinitos. Olha, você inventou? Você inventou ou roubou de alguém essa frase? Mais ou menos, eu achei que tinha uma desse tipo, mas não tem, acho que no filme no As Vantagens de Ser Invisível, mas é meio que essa pegada. Que também não é um filme tão good vibes assim, mas tudo bem. Mas esse é o filme good vibes? Mais ou menos, é isso que a gente vai discutir. Eu amo esse filme. Mas é muito bom e é interessante porque ele pode ser good vibes. Exatamente. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos nesse podcast Cinemação 382 para bater um papo aqui hoje sobre esses filmes, né, que trazem tanta alegria para o nosso coração, que dá vontade da gente viver, esses filmes good vibes, né? Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre esse conceito, tentar entender também um pouco, né, o que é um filme good vibe, o que não é. Vamos tentar dar exemplos, né, pra gente também, quais são esses filmes que se encaixam aqui. Recentemente a gente fez um podcast aqui falando sobre filmes que se encaixam naquela categoria de guilty pleasure. E agora a gente vai falar sobre filmes que se encaixam na categoria good vibes. Então estamos abrindo uma nova comporta aqui, né, de tipos, de temas aqui do podcast do Cinemação, que é tentar encontrar esses filmes e tentar entender melhor porque eles são classificados desse jeito. E para bater esse papo aqui, a gente tem aqui a estreia desse casal que nunca tinha vindo ao podcast do Cinemação, que está no YouTube, que gosta de falar de cinema, de entretenimento, cultura pop e tudo mais. Bia e Rodrigo estão aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast do Cinemação. Obrigado por vocês terem aceitado, virem aqui doar o tempo de vocês com a gente. E queria que vocês falassem um pouquinho aí do que é o mexido. Vocês falaram que faz um mexido. O que é isso? É ovo? Faz um mexido muito bom? É o casal mexido aqui, meu filho. Nosso canal começou para falar de cultura de uma maneira geral, assim, falar não só de filmes e séries, mas de música, de festivais de música, de teatro. Aí a gente viu que não daria conta de abraçar o mundo dessa maneira, e aí a gente optou por falar de filmes e séries, que é algo que a gente se identifica mais. E por isso que tinha esse nome aí, que era essa mistureba. E porque a gente também, como bom mineiro, na verdade, eu não sou mineiro, eu sou mineiro de coração, né? Eu nasci no Pará, na verdade. Mas como bom mineiro, a gente curte muito o mexido, né? Um prato que, sei lá, lembra da nossa avó, lembra da nossa... Não é ovo mexido. É mexido, arroz, feijão, carne. O ovo mexido tá mais pra aquele outro site, o Omelete. Né? Também fala de cinema, de cultura pop. É verdade. Mas aí já é uma outra pegada.
pegada, né? Enfim, a gente acabou afunilando mesmo, como a Bia falou, né? Pra série, pra cinema especificamente, esses dois tipos de obras audiovisuais, né? Eu achei muito legal porque, assim, o tema ser good vibes é quase que o oposto das coisas que a gente aborda, porque a nossa ideia é justamente... a nossa ideia é justamente... A gente tenta provocar mais reflexões, então, assim, a gente costuma ver muita coisa pesada, muita coisa meio que fica deixando a gente pensando mesmo um tempão, e aí acaba que é bom também a gente pensar um pouquinho e mudar o foco, né? Até porque eu não tô falando que filme good vibe, esses filmes pra gente ter vontade de viver, né? Não tem como proporcionar reflexões, nada disso, longe disso. Sim, muito pelo contrário, né? Pra ter uma noção do que a gente fala, The Handmaid's Tale é o nosso carro-chefe, né? Então, assim, é um pouco pesado mesmo. E dá uma certa dificuldade de pensar um filme que seja totalmente good vibes, né? Tem aí, por exemplo, As Vantagens de Ser Invisível. É um filme maravilhoso que eu adoro, mas eu já começo a ficar triste, sou canceriana, gente. Tudo que eu penso eu começo a ficar triste. Então, mas eu pensei justamente nisso. Falei, gente, a gente definitivamente, quando eu vi, né, tava vendo os vídeos de você, falei, vamos falar de filme good vibes, e definitivamente a gente vai acabar não falando de The Handmaid's Tale. É verdade. É verdade. Vamos sair da zona de conforto aqui, né? Bater esse papo aqui. A gente também... a gente aqui também gosta de dar essa filosofada, né, também. Então hoje esse papo muito legal aí sobre filmes good vibe e tal. Vamos bater esse papo então logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hora da gente ler, né, aquela galera que enfia o pé na porta e sai dos seus armários, né? A galera que resolve sair desse mundo sombrio dos armários, que é aquele mundo onde as pessoas não comentam, não falam o que acharam. Elas simplesmente escutam e pronto, e acabou o episódio pra elas. Aqui não, aqui é aquele momento da gente pegar a galera que leu, que ouviu, que tem coisa pra falar pra gente, e aí a gente lê aqui. E pra fazer isso, a gente lê a partir do momento em que a pessoa manda ou um e-mail pra gente, né, no contato@cinemação.com, ou entra no nosso site, no cinemação.com, e deixa seu comentário lá no post desse podcast ou no post de qualquer artigo que está rodando dentro do Cinemação. Inclusive, a gente já leu aqui outras vezes comentários feitos em posts, né? A galera às vezes lê uma crítica, deixa comentário e às vezes é pertinente aqui pra gente ler também. Então, se você quer participar de alguma forma, é só você entrar no cinemação.com, né, Dan? Exatamente, é só você entrar no cinemação.com e você pode também comentar nas redes sociais, né? Sim. A gente também lê aqui comentário que você faz no Instagram, no Facebook, no Twitter também. Então, você pode sempre entrar nas nossas redes e comentar se você estiver ouvindo o podcast ou algo que você está pensando sobre ele quando você está ouvindo e tudo mais. É sempre muito bom, a gente gosta bastante. Exatamente. Lembrando que você pode acompanhar, né, tudo que está sendo feito, que fica lá dentro do cinemação.com, mas como o Dani bem falou, temos aí todas as redes sociais também, que você pode acompanhar as novidades e tal que a gente faz lá e vai divulgando sempre nas redes sociais. Além disso, né, temos outros 2 podcasts aqui da casa que valem também o destaque, né? Temos o Geração M, que teve recentemente um episódio novo lançado, que eles conversaram lá com o Edu Sasser, nosso amigo aqui, que vira e mexe aparece aqui no Cinemação. Ele foi lá agora no Geração M e eles debateram lá sobre The Boys. Começaram a conversar aí, porque vai chegar aí nova temporada e tal, e eles conversaram sobre The Boys lá no Geração M. Temos também as Matildas, né? Nosso podcast aqui voltado para o olhar feminino dentro do audiovisual. E aí a Ioli, quem conduz o podcast lá, fez um podcast recente também falando sobre 4 mulheres que construíram Hollywood. Podcast sensacional, a Ioli vai atrás dessas mulheres, coloca lá elas, né, nesse lugar aí que muitas vezes as pessoas não conhecem. Então, além do Cinemação, você também pode ouvir o Geração M e as Matildas, lembrando que estamos em todos os agregadores. Então você pode encontrar a gente no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes, em todos os lugares. Lembrando que para ajudar aqui o Cinemação, você pode ir lá e seguir a gente no Spotify
e classificar a gente dentro do iTunes. Isso ajuda com que o Cinemação consiga chegar a mais pessoas. Lembrando que você também pode ser uma patroa ou um patrão do Cinemação. É só você entrar no cinemação.com/contribua ou clicar no botão Contribua, no link do Contribua que tem no topo da página. Fazendo isso, você vai poder escolher um valor que começa a partir de R$1 e vai até ao infinito se você for milionário e quiser dar muito dinheiro pra gente. Mas você pode dar o dinheiro que for melhor pra você, que for que você acha que a gente merece, e qualquer valor já vai fazer com que você entre no nosso grupo no Facebook e no WhatsApp, que tem sempre a galera trocando ideia, várias coisas sobre séries e filmes e tudo mais, além de, claro, ganhar um presente todo ano. Todo ano a gente manda um presentinho para os nossos patrões, patroas, padrinhos e madrinhas. Então entra lá no cinemação.com/contribua e paga nós, que a gente te paga de volta com mais conteúdo. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, a gente tá recebendo vários comentários bacanas, mas tem um que a gente precisa destacar aqui, que é do Cláudio Correia Júnior, e ele comentou no podcast Cinemação 380, que a gente falou sobre profissão produtor de elenco, né? A gente trouxe aqui a Fernanda, que é uma produtora de elenco, para discutir um pouco sobre a profissão, né? Que é a pessoa ir lá, escolher os atores, conversar com os atores, ajudar os atores, né, a pegar aqueles papéis ali e tal. E aí o Cláudio mandou o comentário dizendo o seguinte: eu amo os podcasts sobre profissão. A gente aprende tanto sobre o cinema, não apenas pela questão artística, mas pela questão econômica. A Fernanda trouxe tantos pontos legais sobre a geração de emprego, turismo, crescimento econômico, que essa área é capaz, ainda mais se fosse muito melhor incentivada pelo governo. Falando em Fernanda, que mulher! Tão fácil de ouvi-la, vocês são demais. E outra, parabéns pelo plano detalhe, todos são excelentes. Tá aí o comentário do Cláudio, mandou direto lá, né, no nosso post desse podcast. E cara, encaminhamos o seu comentário lá pra Fernanda, e a Fernanda achou demais, viu? Ela ficou super feliz com o comentário. Então se você ainda não ouviu, ouça o podcast de profissão, porque realmente ele dá essa visão mais ampla, né, do que é o audiovisual dentro do Brasil. E eu tenho um comentário aqui do Wesley Cardoso, ele comentou lá no 370, que o título é Eu Gostava Desse Filme, Mas, e a gente questionou algumas coisas sobre, né, filmes que talvez envelheceram mal, e em algum momento a gente conversou sobre a questão da divisão entre o artista e a arte, né, e ele comenta o seguinte: acho que a discussão escritor, artista e seu livro arte é bastante complicada. Às vezes o único defeito, entre aspas, né, defeito da pessoa é que ela é racista e não aborda o racismo em seu livro e, portanto, sua obra não reflete tal pensamento. Acredito que por essa vertente o artista deve ser julgado, mas jamais sua obra. Porém, entendo quem se nega a apresentar a obra para outros. Imagina você ver seu filho se tornar fã de um racista, ainda que o motivo dele se tornar fã do autor seja um livro que não pode ser considerado racista. Além disso, tem a questão de você financiar alguém assim. Como autor e também como crítico, tenho mais facilidade em separar a obra do artista quando é necessário, ainda que essa separação jamais deva ser completa, como muitos sugeriram nessa questão da J.K. Rowling e do Harry Potter. Pois eu mesmo não me considero dono de meus livros a partir do momento em que eles são finalizados e lidos, mas acredito que a questão da J.K. é mais do que essa separação, que acredito ser óbvia, e sim sobre critérios que mencionei antes, tanto a de influência que tal autor pode ter na vida daqueles que se apaixonam por suas obras, como o de financiar uma pessoa dessas. Além disso, há aqueles que são atingidos diretamente pelos comentários dela, assim como mencionamos Monteiro Lobato. Não tem como defender que você separe a obra do artista se o artista for assassino de sua mãe, por exemplo. Me dói ver Harry Potter sofrer qualquer retaliação por uma opinião da autora que não reflete em nada no que ela escreveu na saga, mas acredito que é impossível separar uma coisa da outra. Enfim, muito legal o comentário aqui. Sim, muito legal. Do Wesley, e serve pra gente entender a complexidade desse assunto, que realmente é complexo, e ele aqui mostrou como que tem vários pontos a se considerar e se pensar. Lawrence, give me a G note. With a fifth above it, and the middle one. No middle one, I changed my mind. Now go an octave below. Now give me some rhythm. Bum, 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 bum. And keep that same rhythm. Go. Okay. Katie, remember that note I taught you, the G? Play. But also keep it rockin' good. Bum, bum. Okay, give me like a chunk, chicka, 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 chunk. Good.
Okay, no, that's bad. That's like George of the Jungle. Played up here on the cymbal, but really light. Oh, that's it. Okay, keep going with that, Zach. Do you remember this thing I taught you a minute ago? It goes like... Yes! Yes! Oh! All right, let's go! Bom, assim como a gente sempre faz, né, no Cinemação, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender o que são filmes good vibe. Porque quando a gente pensou nesse tema, o Dani até colocou lá no roteirinho que a gente tem aqui, né, de pauta e tal, que a gente tem um roteirinho interno aqui, e aí o Dani até colocou assim, good vibe, tracinho, filmes que dão vontade de viver. E eu achei curioso até você ter colocado esse subtítulo, porque é justamente, né, good vibe não é necessariamente um filme que te dá vontade de viver, mas pode ser um filme que te relaxe também, não é isso? Como que você pensou, assim, no sentido da expressão, né? E traduz também pra gente, você que é um tradutor, um cara que trabalha com línguas, já diz pra gente aí, né, Dani? Não, então, é que, na verdade, as pessoas usam... O good vibe seria, tipo, boas vibrações, né? Uhum. Aí eu acho que é interessante pensar numa coisa. Primeiro que muita gente usa pra caracterizar uma pessoa, né? Ah, ela é uma pessoa muito good vibes. Geralmente é uma pessoa que não fica triste, não fica chateada, ou é meio natureba, no sentido de estar sempre querendo abraçar a árvore, né? Meditar, é uma pessoa good vibes. E o termo good vibes pra filme, eu acho que muita gente usa de uma forma... que obviamente não tá errada, mas pra qualquer filme que seja, sei lá, uma comédia, ou pra qualquer filme que seja bem-humorado. Então eu falo assim, hoje eu tô a fim de ver um filme good vibes. Só que eu tava pensando nos filmes good vibes que dão vontade de viver. Pode até ser uma comédia, não tem problema ser uma comédia, mas a ideia, o que eu entendo como good vibes, ou o que eu penso na hora de falar desse tipo de filme, é no filme que termina de uma forma que você tá animado, sabe? Termina de uma forma que você fala assim, realmente, tá tudo certo, vamos sair, vamos passear, vamos viajar, vamos respirar o ar puro, vamos dançar, sabe? É um filme que... Sabe aquele filme que deixa você bem quando você termina, que deixa você feliz. Uhum. E é diferente, por exemplo, de uma comédia qualquer, aleatória, né? Sei lá, qualquer filme aí com o Adam Sandler, aqueles filmes, né? Que são comédias, que alguns são mesmo. Então, alguns são good vibes, todos são good vibes de serem comédia, mas nem todos vão fazer com que você termine pensando assim, nossa, que vontade de viver a vida. A maioria vai fazer que você termine só dando uma risada, né? O que tá tudo bem. Então a gente tem aqueles filmes, e tem alguns filmes que não são necessariamente super alegres, felizes ou cheios de piadas e brincadeiras, mas que terminam de uma maneira inspiradora, entendeu? E aí eu acho que eles podem se encaixar na categoria good vibes, porque é um filme pra você relaxar, descansar, pra você desopilar, e ao mesmo tempo faz com que você reflita sobre a vida, pense nas coisas e termine de uma forma positiva, né? Porque todo filme que termina de uma forma positiva pode ser good vibes, né? Vamos só deixar claro que não existe, né, um estudo bibliográfico e tal, dizendo good vibes, filmes que se encaixam, good vibes, é blá 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 blá. Então também não adianta você que tá ouvindo falando. Não é um gênero. Nossa, o Daniel está completamente equivocado, porque aqui na minha, não sei o que. Não, essa é a nossa opinião, é por isso que a gente tá aqui discutindo isso. Como a gente enxerga, é justamente a ideia que a gente veja se concorda ou não. Né? Exato, E aí, Bia, Rodrigo, como é que vocês veem isso? Good vibes. Até porque, complementando o que você falou, às vezes um filme é good vibes pra mim, mas ele vai irritar profundamente outra pessoa. Ou um filme que a outra pessoa se sente mal feliz depois e eu vou ficar, o que é isso? O que tá acontecendo, né? Um pouco subjetivo, talvez. Eu acho curioso também que o Daniel estava comentando sobre o good vibes ter essa conotação ligada ao engraçado, ao humor, né? E aí ele até falou do Adam Sandler que eu comecei a lembrar, tipo, Herança de Mr. Deeds, sei lá. Quase todos os filmes do Adam Sandler antes de Joias Brutas, né? Então o cara faz esses filmes que são meio filmes pra você botar bem despretensiosamente ali, assistir de boa, né, numa tarde de domingo, sei lá. Mas aí pensando um pouco mais a fundo, né, tipo esses filmes que realmente podem dar essa inspirada na gente, né, que a gente fica, poxa, que legal, que bacana e tal, vontade de viver, né. Eu lembrei de um muito da hora, que a gente até fez um vídeo, a Bia fez um vídeo no projeto que a gente tem dentro do Mexido, a gente pode falar dele mais pra frente, que é o
o Yebalé, como é que é o nome dele? O Grande Passo. Eu pensei nesse filme, considerei colocá-lo, mas pensei, a realidade é muito triste. Não, mas é isso, assim, ele se passa numa realidade triste, que é uma realidade, assim, são 2 jovens, não sei se vocês já assistiram, é um filme da Suni, O Grande Passo. Ele tá na Netflix, inclusive, tá disponível na Netflix. Ele é da Suni Taraporevala, é uma cineasta indiana, e ele trata da realidade, que é uma realidade triste, assim, porque é meio pesado, são dois jovens que moram na periferia, têm famílias muito tradicionais, e eles são dançarinos de balé. E aí eles vão em busca desse sonho. É até inspirado numa história real, né? Um dos atores era um dançarino, é uma história mais ou menos... É porque, assim, não é baseado em fatos reais. Eles pegaram a história desse cara, se inspiraram e fizeram o longa, que é um rapaz indiano mesmo. Mas é isso, ele dá muita inspiração, sabe? Você vê o filme e você fala, puxa, que da hora, que dá vontade de dançar quando você vê o filme. Né? Talvez seja isso, né? A inspiração que o filme provoca em você. Sim. Eu lembrei do Adja também, que é um filme que a gente falou semana passada no Instagram, no IGTV, que é um filme de uma menina que quer ter uma bicicleta, mas ela mora na Arábia Saudita e meninas não podem ter bicicleta. Aí você pensa, nossa, que história, né? Mas é uma menina que tem uma vontade de viver realmente, a vontade de ter experiências e que te deixa assim, meu Deus do céu, eu também quero sair daqui andando numa bike. Peguei minha bike e fui embora. Eu acho que é aí que tá um ponto interessante, né, da gente pegar isso, porque, olha só, a gente fez um podcast agora um tempo atrás falando sobre justamente os guilty pleasures, que são aqueles prazeres culposos, né? E agora a gente tá falando aqui desses filmes que trazem essa vibração boa. E eu acho que existe uma linha aí tênue, né, conceitual mesmo, que a gente pode identificar, que é justamente isso, assim, um filme que às vezes ele traz essa vibração pra gente boa, é um filme que de repente te inspira, que te faz se sentir bem e tudo mais, mas que ele não te dá vergonha, por exemplo, de falar que você assiste ele, que é o que a gente discutiu lá no Guilty Pleasure, né, que às vezes é um prazer, você tem o prazer de assistir o filme, mas você tem uma culpa embutida. Nesse caso aqui, é o oposto. Ele te dá uma inspiração ao ponto de você bater no peito e falar, pô, eu gosto desse filme porque esse filme me traz aqui uma verdade, uma inspiração, uma vontade de seguir adiante e tudo mais. Então, é interessante pensar porque, assim, o Guilty Pleasure, ele tem algo ligado com o tosco, né? Com a coisa... Não todos, obviamente, mas tem isso, né? Geralmente a gente sente culpa e tal, quando é uma coisa meio tosca, meio zoada e tal. E eu acho que dá, né? O Good Vibe, ele tá ligado muito ao tom que é dado, mesmo que seja um drama. Então, a Bia falou desse filme de uma menina que quer ter uma bicicleta e ela não pode ter uma bicicleta. Se você faz o tom do filme ser minimamente leve, sem, sei lá, cair no melodrama, por exemplo, você já leva para um patamar de algo positivo, ou seja, algo que está olhando, que está focando na solução, que está focando no sonho dessa menina e não no problema total, né? Então, mas aí, desse problema. Mas aí é outra coisa, porque é a relação que a gente tem com o filme. Porque, assim, essa coisa que você falou do Guilty Pleasure ser o tosco, na verdade é porque você enxergar o tosco. Você enxerga o tosco. É isso. Porque Exatamente. o filme Good Vibe é como a Bia mesmo falou aqui. Às vezes o filme Good Vibe pode ser muito bom pra você, pode ser leve, pode trazer essa coisa, mas pro outro vai olhar e vai falar, caralho, que tosco. Só que aí que tá, eu acho que é justamente isso, é como você recebe o filme e como você resolve propagar ele pro mundo, sabe? Então é tipo, pô, o filme, ele vira Good Vibe pra mim a partir do momento que eu não tenho vergonha de dizer que eu gosto dele, porque ele me tocou de uma tal maneira que eu não tenho mais vergonha, entende? De falar sobre ele. Eu vou falar e por mais que as pessoas falem, pô, é tosco, é não sei o que, é tal, eu vou falar, não, mas eu gosto, porque ele me trouxe uma coisa boa aqui, sabe? Eu não tenho vergonha em relação a isso. Então eu achei interessante essa conexão, assim. Isso me lembrou um outro filme que ele é um drama brasileiro, o ano que meus pais saíram de férias, do Karl Hamburger. Sim, sim. Que tem, acho que até o fato dele ser um filme
que é todo contado da perspectiva da criança, ajuda isso, né? Quer dizer, a gente tá num contexto, o filme retrata o contexto que é pesadíssimo, né? O contexto da ditadura militar brasileira, que era coisas atrozes aconteciam nos porões do DOPS e tudo mais, né? Uhum. Mas você tem aquele menino que dá toda uma leveza pro assunto. Assim, é meio tenso falar que ele é um filme good vibes, porque de todo jeito o contexto é terrível. Mas ele não tem aquele peso que tem o batismo de sangue, obviamente, né? Ou os do Zoanjo, que são filmes que é o tempo inteiro aquelas porradas na cabeça, né, cara? Você vai vendo, tipo, minha nossa senhora, não vai acabar o sofrimento dessa gente, não. E o ano em que meus pais saíram de férias não tem essas porradas, né? A gente fica mais tranquilo, mais leve, apesar de saber que o contexto é pesado. E você falou desse, eu lembrei imediatamente que estava aqui na minha lista justamente o A Vida é Bela, né? De 97, também. Lá, do Benigni, porque é isso também, é justamente você tentar dar essa leveza, né, pra uma situação completamente horrorosa, completamente pesada e tal. Só que aí que tá, é isso que eu acho interessante, isso dentro desse tema, que é, os filmes, eles podem dar essa mescla, né, vamos dizer, esse véu de boas vibrações. Como você mesmo falou, no ano que meus pais saíram de casa, ou no próprio A Vida é Bela e tal. Quer dizer, você pega uma situação tenebrosa e você coloca pelo olhar de uma criança, para daí você tentar levar aquela vibração positiva, né, na tradução ao pé da letra aqui de Good Vibes, para aquele filme. Porém, existe o outro ponto que é justamente assim, como eu me sinto em relação a ele, né? Porque assim, por mais que o filme tenha esse véu em cima dele, você que tá assistindo, por exemplo, eu quando assisti A Vida é Bela, ou no ano em que meus pais saíram de casa, eu acabei os filmes, tipo, quebrado, assim, sabe? Falando, caraca, nossa, e traz uma discussão também sobre ponto de vista e tal, então é interessante isso, né? Pra mim, eu acho que eles não entrariam na categoria Good Vibes, entendeu? Porque eles têm algo acho que não entra mesmo, positivo, mas você não termina. O objetivo deles é fazer uma denúncia, fazer um retrato de um período negativo e tal. Então eu acho que é isso, sabe? Você termina, por mais que você tenha dado risada ou se divertido em determinados momentos, você termina o filme numa situação de, poxa, que merda que aconteceu isso, né? Ah, olha que horror que foi a ditadura mesmo por uma criança, e olha como parecia bacana, né? Porque as pessoas estavam lá vendo futebol, pra quem não sofria tanto, tava tudo bem, né? Parecia tudo bem. E no caso da Segunda Guerra e da questão do Holocausto e tal, você termina vendo mais um retrato daquilo. É diferente de você, sei lá, que mostre o quanto as coisas têm solução, sabe? Algum que mostre, que chegue a esse final, entendeu? Então, eu acho que esses que têm o objetivo de retratar esses períodos é muito difícil, que algum seja, pelo menos na minha opinião, né? Que algum seja good vibes. Então, mas aí não se encaixaria no conceito de inspiração? Então não sei, porque eu acho que pode até ser, mas é que eu acho que a inspiração tem a ver com você querer, você sair e falar, puxa, vamos viver essa vida boa, vamos, né? Olha como tem coisa linda no mundo e tal. Talvez um pouco, mas eu acho que assim, que mesmo assim não se encaixa, que eu lembrei agora, fazendo paralelo com o ano que meus pais saíram de férias e A Vida é Bela, é o recente o Jojo Rabbit, né? Sim. Que é uma comédia, tira sarro, mas chega no final, é tipo, né? Uma comédia, mas ele não eu não encaixaria ele como good vibes, no sentido de vai me inspirar. Ele continua sendo um retrato de um período, mesmo que com um olhar diferente, né, do que já então, foi mas feito. Não te inspira, de repente, a você olhar as situações por um outro ponto de vista? Porque pra mim, esses filmes, eles têm esse retrato. Quando eles me colocam uma criança, ou quando eles tentam maquiar aquela coisa ali, né, daqueles tempos tenebrosos e tal, pra mim eles estão basicamente dizendo assim, olha, existe muito horror no mundo, mas a gente também tem muita coisa legal. A gente pode mudar o nosso ponto de vista de algumas coisas. A gente não precisa esconder a realidade, mas a gente pode tentar se inspirar pra encarar essa realidade de uma outra forma, entende? Não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque, sei lá, se você for levar essa inspiração muito a pé da letra, é como se você falasse assim, tudo bem que tá tudo uma merda, dá pra gente se divertir, sabe? O objetivo não é esse, entendeu? Eu acho que tem a ver com o objetivo que você vê no filme. O objetivo deles tá sendo retratar um período, retratar aquilo que é negativo, que é ruim. É diferente de um filme que mostra, de repente, algumas coisas ruins, mas no final ele tá te mostrando, olha como tem solução,
entendeu? Então, mas não é isso? Eu acho que então, porque é isso. Não, porque assim, pra mim, a lista que eu fiz aqui, eu não sei de vocês. Porque não, desculpa, Rafa, só você mentir pra uma criança que ela não está num campo de concentração não é uma solução, entendeu? Tipo, mas não é isso, né, Dani? Bonito, então, mas não é isso. Assim, a gente sabe que o pai está fingindo, por exemplo, porque a gente sabe da realidade. Então, assim, a gente tá tendo um olhar de fora. Só que a gente tá vendo também que aquela criança tá levando aquela situação de uma maneira mais leve, por exemplo, sei lá, do que outras pessoas. Justamente porque o pai tá ajudando ela a passar por aquele momento difícil de uma maneira mais leve. Então não é uma questão simplesmente de mentir, mas, por exemplo, entra num questionamento aí de, será que vale a pena você pegar uma criança desse tamanho e falar pra ela, é isso que aconteceu, o mundo é assim, não sei o quê, ou será que é melhor a gente tentar manter a pureza da criança dentro de uma situação calamitosa desse jeito? Lawrence, give me a G note. With the fifth above it, and the middle one. No middle one, I changed my mind. Now go an octave below. Now give me some rhythm. Bump, 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 bump. And keep that same rhythm. Go. Okay. Katie, remember that note I taught you, the G? Play. But also keep it rocking good. Bump, bump. Okay, give me like a chunk, chicka, 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 chunk. Good. Okay, no, that's bad. That's like George of the Jungle. Play it up here on the cymbal, but really light. Chunk, chicka, chunk, chicka. Oh, that's it. Okay, keep going with that, Zach. Do you remember this thing I taught you a minute ago? It goes like... Yes! Yes! Oh! All right, let's go! Porque assim, eu tô falando isso porque a minha lista aqui, se eu for pensar dessa forma, talvez a minha lista não tenha filme good vibe aqui. São todos filmes problemáticos, tristes e que me deram uma sensação boa no final. Pode ser. Realmente, ele entra a questão, né? Então faz assim, cita um que você acha que tem a ver, daí a gente de repente pode... A gente vai julgar. Vocês vão julgar. Vocês vão me julgar. Não, por exemplo, um que eu acho que eu gosto muito, que é um filme tipo da minha infância, que eu gostava muito, gostei muito de assistir e tudo mais, é Patch Adams, por exemplo. Patch Adams, pra mim, é um filme, tipo, muito inspirador, assim, que eu assisto e falo, nossa, que filme gostoso de assistir. E ele tem momentos trágicos ali, tem momentos pesados. E mesmo depois que eu fui conhecer um pouco mais da história do Patch Adams e sabendo que o próprio Patch Adams, né, o real, ele não gosta muito do filme, porque ele tem toda essa pegada hollywoodiana e tudo mais, pra mim, Patch Adams, ele funcionava muito como essa injeção de ânimo, assim, essa injeção de, sabe, putz, você tá numa situação, vendo criança com câncer e não sei o que, você pode transformar aquela realidade de uma outra forma. E aí, isso meio que se encaixa pra mim justamente no A Vida é Bela, no ano que meus pais saíram de férias e tal. O próprio outro que eu anotei aqui também era Na Natureza Selvagem, outro filme que tem gente que não gosta. Eu acho um filme bem inspirador, assim, também, que fala muito sobre você tentar se encontrar, sabe? Eu levo ele mais por esse caminho, e são filmes que eles têm um quê dramático, melancólico. Talvez eu seja assim, né? Talvez eu não seja lá... Eu acho que você tá olhando as vidas lascadas das pessoas pra olhar a sua vida e falar, nossa, não é tão ruim, e você interpretou isso como good vibes. O que você acha? Faz sentido? Porque esses que você citou são meio assim, né? Talvez eu esteja me usando de muletas a vida pesada de outras pessoas para eu falar, a minha não é tão ruim. Podia ser pior. Mas eu acho que tem a ver mais com o final, sabe? Em termos com a mensagem. Porque eu acho que o Patch Adams, no fim, é mais ou menos dizendo que, tipo, que no fim das contas o que vale a pena é você fazer os outros sorrirem, você se doar aos outros e tal. Então, nesse sentido, sim, ele pode ser good vibes nesse sentido, de você terminar e falar, poxa, vou colocar um pouco mais de alegria na minha vida. Isso me inspirou a ser mais... Mas, assim, qual que é o outro que você falou? Já perdi. Na Natureza Selvagem. Na Natureza Selvagem.
O Na Natureza Selvagem já não sei, porque daí pode ser assim, uma coisa no sentido de, poxa, vou tentar me encontrar e tal. Só você não levar muito ao pé da letra o que o cara fez, porque daí, né? Exato. Porque daí é mais pesado. O Na Natureza, todo mundo deve ter visto, né? Que eles tiraram o ônibus, né? Aquele ônibus Magic Bus lá, eles tiraram porque tava causando esse impacto das pessoas irem, né? Tem anos e anos que isso acontece. E aí tinha gente que ia e morria mesmo. E, não é pra isso, né? Ele tem até essa coisa meio ambígua, né? Muita gente interpreta ele mesmo assim, tipo, pô, o cara era um egoísta no final das contas, que se afastou de todo mundo que gostava dele, e ele se afastou e afastou as pessoas, né? Foi um duplo afastamento, não foi só ele sair. E também causava um afastamento, né? Sim. E tem gente que vê por esse lado inspiracional, né? De tipo, é uma imersão na própria vida, o cara foi refletir sobre o que ele tava fazendo no mundo e coisas assim, né? E aí tem essa galera que ia visitar e não sabia bolhufas o que tava fazendo e acabava morrendo, e aí finalmente tiraram o ônibus de lá. Quer ver outra categoria que eu coloquei aqui de filme Good Vibe? Filmes da Pixar. E aí eu pensei especificamente no Up. Aí sim, né? Um Good Vibe genuíno, vai. É triste, eu choro com 3 minutos de filme. Quando a velhinha morre. Eu pensei em filmes de animação que são muito inspiradores, né? Mas todos que eu pensava eu achava triste. Talvez aquele Divertidamente. Talvez seja Good Vibe. O Wall-E eu acho que é um triste. filme... O mundo acabou em lixo. As pessoas vivem deitadas. Então. Se a gente for a fundo, não vai sobrar filme. Né? Vamos voltar pro Adam Sandler. Vamos voltar pro... Eu tenho um filme do Adam Sandler na minha lista, que é Como Se Fosse a Primeira Vez. Ah, sim. Gente, sim. Como vocês estavam falando de Guilty Pleasures, eu tava pensando em filmes que eu adorava na infância, que eu achava super divertidos, porque eu vou abrir um parênteses aqui, quando eu era criança e eu tava triste, nervosa, o que eu fazia? Eu ligava a TV, eu assistia uma VHS, eu me distraía com a televisão, então eu tenho uma coisa muito amorosa com a televisão, mesmo que seja filme triste, enfim, fechei o parêntese. Eu tenho muito medo de reassistir a esses filmes que eu curtia muito, que eu achava muito legal, muito engraçado. E eu tenho um exemplo de um filme que eu fiquei bem chocada, que minha memória de criança não captou, né, esse problema. Eu assisti um documentário falando sobre a representatividade trans em Hollywood e falava como esse Ventura é super transfóbico. Eu fiquei, meu Deus. Então, assim, eu não posso nem falar de algum filme tão antigo que tem muito tempo que eu não assisti e dizer que ele é good vibes, né? Entrei um pouquinho no tema de Guilty Pleasure, mas fiquei pensando muito nisso enquanto vocês comentavam. Eu tinha um pouco desse receio também, porque quando a gente começou a falar de eu já ia falar Guilty Pleasure, já. Quando o Daniel falou assim, nós vamos falar desses filmes de boas vibrações, na hora, vem, tipo, o que eu via na sessão da tarde, no cinema em casa, na tela quente, quando eu era criança, né? Adolescente e tal. E daí eu comecei a ficar pensando, mas será que esse filme não tem nada meio problemático, né? Era os anos 90 e tal, era outro tipo de narrativa que a galera não se preocupava muito com várias questões sobre representatividade e tudo mais, né? Então eu fiquei pensando assim, caraca, será que eu vou meter lá um filme do Buddy, Meu Cão Amigo, se esse filme tiver um negócio ruim e tal. Esses temas se tocam, né? Se tocam demais. E você sabe que a gente teve recentemente aqui, a gente foi gravar a gente gosta de fazer análise de filmes mais antigos. E tinha um filme que a gente achava, né, que se encaixaria justamente nessa questão de good vibes e tal, que era Forrest Gump. E a gente trouxe aqui 2 pessoas para falar sobre Forrest Gump, e uma delas era Carissa, mulher preta e tal, crítica de cinema, atriz e tudo mais. Nossa amiga. Adoramos. Carissa Vieira, amiga e pessoal. ela trouxe um ponto de vista sobre Forrest Gump que explodiu a nossa cabeça, que era justamente sobre a falta de representatividade negra, sobre como o negro no filme, ele tem toda uma representação ali diminuída e tal. A própria história dos Estados Unidos, né, que é vista de um ponto de vista super branco, né? E a gente falou, caraca, era um filme good vibes que a gente adorava. Então a gente falou, cara, tem toda a razão. Tem toda a razão, como a gente não pensou nisso antes. É complicado encontrar os caminhos, mas assim, ele pode continuar sendo good vibes para algumas pessoas, mesmo ela enxergando essa questão, sabe? Ela fala, eu enxergo tudo isso, mas pô, é um filme que eu vejo, ele é legal, eu penso na vida, eu penso nas coisas, porque se você não olhar do ponto de vista dele como contar a história americana e tal,
ele é um filme que tá falando de um cara e ele tem uma certa história, uma história de certa forma inspiradora, né? Então você pode ir pra esse caminho, né? De fato, eu acho. Ou então, no caso do exemplo do Ace Ventura, você pode assistir até uma parte, parar, né? Até a revelação, né? Antes da revelação. Até ou assistir o trechinho que tá passando na TV e tal e tudo mais, porque, sei lá, eu acho que é complicado, porque assim, ele é bizarramente transfóbico, mas eu particularmente eu vejo graça naquela idiotice do Jim Carrey, sabe? Das caretas que ele fazia e das idiotices que tem nesse tipo de filme. Mas daí, assim, eu acho que o Ace Ventura não seria good vibes, ele é uma comédia, tendo problemas, né? E é uma comédia, mas o Forrest Gump eu acho que ele pode se enquadrar e é legal quando você encontra essa dualidade, né? De falar, tá, eu vejo que ele tem todos esses problemas, mas ainda assim ele tem essa questão de inspiração que acho que eu posso carregar comigo porque eu via ele, sei lá, quando eu era criança, adorei e tal. Acho que tem essas pegadas, assim, que esses limites que tem que procurar, né? Mas veja, tem uma coisa que eu acho muito interessante disso que a gente tá falando aqui, porque é realmente assim, vai ser difícil, né, a gente salvar filmes assim. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque se a gente der um passo para trás e pensar na arte e pensar na produção de filmes e tudo mais, eles são fruto do seu tempo. E eles também são um retrato, né, dessa época que está sendo vivida ali, ou por seu produtor, por seu diretor e tal, enfim. Então, assim, quando a gente vai olhar lá o quadro, vai assistir o filme e tal, a gente está vendo um ponto de vista daquele diretor, daquele roteirista, enfim, que criaram aquela obra. E aí, a partir do momento que você produz, entrega essa obra para o mundo, ela se expande porque as pessoas vão dando significados para ela, significados dos mais diversos. Então aquela pessoa que de repente tá triste, tá deprimida e tal, e assiste um Ace Ventura, a questão transfóbica nem bate a porta, porque o fato daquele filme vir pra ela engraçado, dar uma alegria pra ela e tudo mais, vai dar um significado pra ela, né? O filme vai ganhar um repertório diferente pra essa pessoa. A pessoa que já sofre desses problemas, né, recorrentes assim no dia a dia, da transfobia e tudo mais, ela vai olhar pra esse filme e vai ficar com raiva, não vai gostar e tal. Então, isso é muito interessante. Por isso também que a arte é tão importante pra gente se reconhecer nela, se reconhecer como sociedade, como indivíduo e tudo mais. Então eu acho muito legal da gente trazer um tema como esse, falar sobre good vibes e tal, e a gente ficar relembrando muito sobre a questão do guilty pleasure. Por quê? Quando a gente discutiu o guilty pleasure aqui, a gente concluiu que, no final das contas, quem coloca o guilty no seu pleasure é você mesmo, a partir de como a sociedade também impõe isso, como o seu meio se impõe a você e tal. Então você se diminui naquilo, você fica com vergonha daquilo e tal, e no fim você não fala, né? Ou fala em um podcast de cinema aí que, né, tá há um tempão no ar e tal, e daí você vai falar isso pra todo mundo ouvir. Agora, se não for esse o caso, aqui acontece a mesma coisa. Os good vibes, eles acabam se conectando a você, e no fim é você quem determina o que é o good vibe pra você, o que não é. Porque assim, apesar de eu ter falado desses filmes que eu falei aqui, que são melancólicos de um ponto de vista, mas que eles me trazem uma mensagem inspiracional, eu acho que, pra mim, assim, eles funcionam como filmes good vibe, porque são filmes que eu assisto e que me trazem uma coisa gostosa, calorosa e tudo mais, em momentos que de repente eu falo, putz, hoje eu não tô afim de ficar assistindo um filme que vai me fazer quebrar a cabeça e tal. Deixa eu ver uma coisa que mais leve, que me dê uma inspiração. Eu desligo Pat Adams, eu desligo A Vida Bela e tal, e falo, pô, vou viver, entendeu? Vou sair daqui e vou viver. Então tem essas coisas, né? O good vibes, a vibração boa que ele vai trazer, e quem define o que é bom vai ser você mesmo. E aí tem um outro aqui que eu queria até trazer pra vocês, que é A Pequena Miss Sunshine, que eu anotei aqui, que eu acho um filme super good vibe, assim. E ele também tem essa questão, né, de autoconhecimento, tem a questão de núcleo familiar ali, né, das pessoas se apoiarem e tal. E eu acho um filme good vibe. Agora, também, ele tem um pé na comédia e ele é irônico, né? Então, eu acho que ele funciona como good vibe também. Eu acho que me lembrou o Capitão Fantástico, que eu coloquei na minha lista, que eu acho incrível.
Muito incrível aquela família e tudo que é ensinado àquelas crianças. E eu coloquei na lista de Good Vibes sem ter muita certeza, mas eu acho que ele me passa essa inspiração e o final dele também não é tão feliz, mas me lembra um pouco as duas histórias, assim, o clima das duas histórias. Tem um tom de comédia dentro de uma temática séria, né? Até uma temática importante, né? No caso lá da Pequena Miss Sunshine seria a questão do padrão de beleza, né? E tal, junto com todas as questões familiares. E no caso do Capitão Fantástico tem toda uma discussão sobre educação e tal, tipo, um negócio super complexo. E aí nos dois você tem comédia, você tem um tom de leveza e daí no final ainda uma mensagem positiva e é um filme que realmente os dois você termina, sabe assim, né, contente, feliz e tal, mesmo sendo um pouquinho triste lá, o Capitão Fantástico. Acho que isso que é legal, essa coisa de você, assim, tem alguns elementos que se repetem, o tom e tal, mas no fim das contas é tudo uma questão de como você se sente ao terminar o filme, né? Isso que eu acho que é... Acho que no final das contas a gente só tá aqui comprovando que a frase do Rodrigo foi a que mais fez sentido nesse podcast. Ficaram rindo dele? Mas... O Rodrigo começou, não, acho que não é uma frase assim tão good vibe e tal. Agora a gente chegou no ponto que é, o que é good vibe, Rodrigo? Exatamente. Tava tudo dentro aí, roteirizado, meu querido. Lawrence, give me a G note. With the fifth above it, and the middle one. No middle one, I changed my mind. Now go an octave below. Now give me some rhythm. Bump, 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 bump. And keep that same rhythm. Go. Okay. Katie, remember that note I taught you, the G? Play. But also keep it rocking good. Bump, bump. Okay, give me like a chunk, chicka, 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 chunk. Good. Okay, no, that's bad. That's like George of the Jungle. Play it up here on the cymbal, but really light. Chunk, chicka, chunk, chicka. Oh, that's it. Okay, keep going with that, Zach. Do you remember this thing I taught you a minute ago? Go like... Yes! Yes! Oh! Alright, let's go! Tem um filme que eu considero talvez um autêntico good vibe, assim. Ele realmente tem vibrações muito boas, que é O Sabor da Vida. Não sei se a Bia vai concordar. Eu já tô chorando. Mas assim, ele tem uma história... Vou pegar todos os filmes que morre gente e a gente fica triste. Fala spoiler. Tem gente, não falei quem. Esses filmes que trazem a culinária, a gastronomia, as tradições culinárias, né? Eles têm também esse poder. Porque, comida é um negócio muito, muito good vibe, né, cara? Quem que não gosta de sentar numa mesa grande e comer? Quem que não gosta de cozinhar pros amigos, né? Ou que os amigos cozinhem e você vai lá comer e é uma coisa de comunhão, de partilhar, né? Quem que não gosta de um mexido, né? Pois é. E aí... O Sabor da Vida é isso, né? É uma receita que a gente vai tendo contato ao longo do filme inteiro. Enfim, a narrativa vai se desenvolvendo, a trama se desenvolve a partir disso, né? E tem uma ascensão de personagem, né? O personagem tá na bad, a vida dele vai tomando outra forma. Isso é inspirador também. E assim, é um filme que é super despretensioso. Ao mesmo tempo, ele tem, né? Se for tirar mensagens, ele tem mensagens claríssimas também, que ele passou, mas é isso, é um filme que dá vontade de comer e de viver, né? Dá vontade de falar, que receita gostosa e que vontade de fazer e que vontade de viver pra comer essas receitas gostosas. Eu tô achando legal que vocês estão trazendo uns exemplos de fora do mainstream, né? Porque vocês estão falando agora de um filme japonês, falaram de um filme indiano. Já falou do indiano, um da Arábia. Então isso eu tô achando muito legal e eu até ia perguntar pra vocês isso. Além dessa sensação de trazer o good vibe, vocês acham que essa coisa da vibração boa se encaixa também? Porque o fato de você pegar um filme que foge do mainstream, ele acaba te mostrando também um pouco de outras culturas e isso acaba tornando tudo mais humano também, assim? Com certeza. Umas perspectivas que nosso olhar não tá acostumado, né? Assim, quando a gente cresce vendo Hollywood, vendo a Sessão da Tarde, isso traz um certo frescor, eu acho, né? Fica até mais fácil da gente enxergar as vibes, sejam elas mais tristes ou mais tranquilas. Até exatamente para não formatar também só um modelo de o que é um filme com boas vibrações, né? É só o que a gente cresceu vendo na Sessão da Tarde. Não tô falando que a culpa é nossa, né? Você pegar o poder que a TV tem no Brasil
ou tinha pelo menos, né? Na nossa época, lá nos anos 90, quando não tinha tantos serviços de streaming. Não existia serviço de streaming. Não tinha toda essa oferta. Tinha locadora. Tinha locadora. A gente crescia vendo cinema em casa, sessão da tarde. Quando tinha, acho que o que tinha mais de artístico, assim, era aquele Cine Belas Artes, que passava super de madrugada no SBT, mas enfim. A gente cresceu com esses filmes good vibes que são feitos sob um certo olhar, né? A maioria é o olhar hollywoodiano. E aí, assim, é ótimo que a gente consiga expandir o olhar para outros lugares do mundo, né? Entender também o que é essas boas vibrações aí em outros países. É legal você citar isso porque tem essa questão, né? Pra quem não sabe, Hollywood no seu começo ali e tal, teve um peso muito grande, né? Uma mão muito grande do Estado e tudo mais, em que a indústria, ela teve que manter filmes caseiros e tal, e ela tinha que ocupar 100%, né, das salas. Então, durante 50 anos lá atrás, os filmes que os americanos consumiam eram filmes de americanos feitos para americanos. O que levou, consequentemente, a ter essa explosão no mercado hollywoodiano. A indústria hollywoodiana se formou nisso. Exato, a indústria se formou nisso porque as pessoas só consumiam isso. E aí eles começaram a diminuir essas cotas, né? Foram 100%, 80%, 70% e tal, foram diminuindo. Hoje há uma discussão no Brasil, no mundo e tudo mais, sobre justamente essas cotas de tela, quanto que a gente tem que liberar para produção nacional e tudo mais. E aí eu tô achando interessante você falar isso, porque quando você fala de sessão da tarde, né, que a gente assistia lá na nossa juventude, ali na adolescência e tal, é interessante porque, assim, aí a gente tem no Brasil o oposto, a gente tem poucas produções nacionais sendo feitas, então a gente acaba entendendo como algo good vibe, algo que vem de fora. Aí quando a gente vê uma coisa nossa produzida aqui, a gente tem aquele estranhamento. Então há também essa questão de identidade, né? De como a gente se identifica também como o que é realmente bom, o que realmente traz essa alegria, essa motivação, esse sentimento. E aí quando você fala desses outros filmes, essa sensação de humanidade, de unidade, de, sabe, o que eu sinto aqui, de repente eu vejo um filme que tá lá no Japão e tá acontecendo as coisas, a questão da culinária e tal, que é uma coisa que conecta todas as pessoas, todas as culturas, e aí de repente você olha aquilo e fala, o cara lá do Japão tem a mesma sensação que eu. Então, eu achei muito interessante essa colocação por isso, como a gente se constrói, né, dentro disso também. Mas você sabe que um dos que eu anotei foi o Alto da Compadecida. Eu também. Sim, ótimo. E é sensacional, porque ele entra em tudo, né? Ele entra na questão de ser uma comédia, sempre, desde o começo e tal. Você dá risada e ele tem uma mensagem um pouco edificante ou um pouco reflexiva e, né, enfim, filosófica, junto com algo que dá uma, né, enaltecida, né, na gente, faz com que a gente tenha essa coisa, dessa vontade de viver, essa good vibe mesmo, né. No caso do Alto da Compadecida é um filme super brasileiro, inclusive, que tem isso, tipo, tem que encaixa em todas essas características que a gente tá comentando aqui, né, sim. Eu concordo demais, eu acho que ele é super representativo da cultura brasileira. E eu acho outra coisa que eu também já estava pensando, que é uma questão do formato, né? Quando o formato do filme já te passa uma vibração boa. Não sei explicar exatamente no Alto da Compadecida isso, talvez algum de vocês saiba pensar melhor, mas eu estava pensando nos filmes musicais, por exemplo. Eu tenho uma sensação de que filmes musicais são feitos pra deixar a gente... Não todos, né? Mas muitos são feitos pra gente sair querendo dançar. Eu coloquei Singing in the Rain também no meu, dançando na chuva. Cantando na chuva, errei. Coloquei na minha lista. Então eu acho que tem alguns filmes que eles têm essa pegada de, na linguagem deles, já passar essa emoção, essa inspiração, esse alto astral, sabe? Sei. Sim, o Alto da Compadecida tem todo... Ele é feito baseado na obra do Ariano Suassuna, que é uma espécie de cordel, né? Uma espécie não, é um cordel, o formato dele é um cordel, então né? Ele tenta emular. Eles conseguiram manter essa forma. É óbvio que tem que fazer as adaptações, mas é como se a gente estivesse ouvindo aqueles caras contando a história, né? O João Grilo e o Chicó. Então é super íntimo, parece aquela que tá contando no nosso ouvido, assim, né? E talvez por isso... Talvez não, né? Por isso a gente se identifica
identifica mesmo. É um traço muito importante da cultura nordestina, né? De alguns estados que tem essa cultura do cordel muito forte lá. E com certeza é um filme super good vibe mesmo. Eu sinto uma questão, parece que de um exagero também, sabe? Um figurino um pouco imaginativo. Não sei se exagero é realmente a palavra, mas nessa questão do formato, sabe? Tem um outro filme que se chama Nunca Fui Santa, que chama But I'm a Cheerleader. Não sei se vocês já viram, que é um filme, assim, ele é muito... A história dele é muito triste, que é uma menina, que ela é líder de torcida, a família dela acha que ela é lésbica e manda ela para um acampamento. Então, assim, a história é triste, mas o formato que o filme dá para isso é extremamente exagerado. São os meninos que são gays vestindo azul, as meninas todas de rosa. Tem o RuPaul nesse filme, ele é um ex-gay, sabe? Então, essa história é muito triste, vestida de uma maneira para ser uma coisa engraçada e meio exagerada também. Eu acho que tem essa característica de alguns filmes que são boa onda na linguagem, no jeito que ele se apresenta pro espectador. Que é a descrição que você estava dando justamente dos musicais, né? Porque quando você falou dos musicais, eu até lembrei de La La Land, que é uma história, é quase um romance falido ali, e ele tem toda essa vibe assim, tipo, alegre, as cores, né? Uma paleta de cor, tipo, super vibrante e tal. Então, realmente, os musicais têm essa questão, isso que você está falando de figurino, cor, fotografia e tal, também traz essa sensação. Então, por mais que você revista um filme que tem uma história trágica até um certo ponto, e aí você começa a trazer esses elementos alegres e tal, você vai dando uma vibração diferente pra ele mesmo, né? Legal isso. Tem um nessa linha que tá na lista que a Bia fez aqui, que eu tô colando, que é o Podres de Ricos, do John Chu, que estreou ano passado, Podres de Ricos? Não, 2018, né? 2018. Eu não sei se ele tá em algum serviço de streaming. Acho que ele tá no Telecine. Aí, maravilha. Porque é um filme muito legal, ele é super alto astral. Não, ele tá na HBO. Ele é um filme com um elenco basicamente asiático, acho que 98% dele é asiático, retratando pessoas de Singapura. E assim, é uma história de gente podre de rica mesmo. Esse já é o contrário, né? Se não tem muita infelicidade... Eles estão inventando a infelicidade no filme. Que assim, ele vai, assim, tem um romance, né? Sempre tem que ter um romance. Ele até é uma espécie de comédia romântica. E assim, vai desenrolando, mas é isso. Não tem um filme super despretensioso, assim. Caraca, sim. A Bia falou desse negócio deles estão inventando a infelicidade. Seria tão sensacional, né, Bia, um filme assim, porque eu lembrei agora que você falou isso, eu lembrei daquele filme que se chama The Invention of the Lie, né, a invenção da mentira, que é isso, é um cara que vive num mundo lá e tal, que ninguém mente, e de repente ele começa a mentir e ele se torna, tipo, uma pessoa incrível, porque, tipo, como todo mundo fala a verdade... aí, tipo, a situação vai escalando. E daí, quando você falou isso, de inventar infelicidade, eu falei, cara, seria tão sensacional você fazer um filme em que se passa em um universo onde todo mundo é 100% feliz, todo mundo tá super satisfeito com o que tem, e de repente vem uma pessoa que fala, cara, não, eu não tô satisfeito com isso. Estou triste. Estou triste. E se roubarem essa ideia de você? Agora tá registrado o podcast. Ele vai usar o podcast no juízo, mostrar pro juiz no processo. Gostei também dessa ideia. E faz sentido, porque eu acho que, assim, se a gente parar pra pensar, tem muito filme que é feito pra gente chorar, assim, pra gente ficar triste no sentido de se emocionar e tal, que tem piada ou momento de humor pra fazer aquele balanço, né? Então você tá lá, daí você dá uma risadinha, e isso faz com que você chore mais ainda daqui a 5 minutos, né? Você tem uma piada ou um personagem que é né, o alívio cômico, pra poder depois ficar triste, chorar, se debulhar em lágrimas e tal. E querendo ou não, eu acho que os que são ou edificantes, ou até good vibes, no sentido de ser realmente uma comédia e tal, eles vão ter os elementos de drama para potencializar
o que vem depois, né? Pra potencializar aquele sentimento positivo, né? Mas, tipo, tem os filmes do cara do Questão de Tempo e do Simplesmente Amor, acho que é o mesmo diretor ou o roteirista, né? Esqueci agora o nome, mas que são 2 filmes que são considerados good vibes e que tem esse vai e vem, né? Tipo, ele faz você rir e daí vai lá e faz você se emocionar com uma coisa mais triste ou emotiva de alguma maneira. Então acho que tem muito disso, né? De tipo, qual que é o seu objetivo final e aí o que você faz. Então assim, ter um drama mais pesado num filme não faz ele deixar de ser good vibes, né? Ah, sim. Porque lá no final ele vai ficar alegre, feliz, ter aquele final bacana, feliz e que enaltece, né, a vida e tal, que vai fazer com que você fique ainda mais feliz e sinta isso enaltecido, justamente porque você teve aquele todo drama, assim, sabe, do depois e tal, sei lá, eu vejo muito isso. Assim, o duro é quando o cara perde a mão, né? E aí tem uns filmes, tipo do Will Smith, por exemplo, que é isso, cara, tipo, vou forçar a mão aqui no drama, e aí eu quero que seja um filme good vibe, inspiracional, não sei o quê, e aí o cara força tanto a mão que você vai sentindo, assim, ele te espremer, e aí você fala, cara, já entendi o que você vai fazer no final desse filme, você vai forçar a barra pra eu chorar. Tipo aquele Beleza Oculta dele, que é uma forçação de barra aquele filme, pelo amor de Deus. Lawrence, give me a G note. With the 5th above it, and the middle one. No middle one, I changed my mind. Now go an octave below. Now give me some rhythm. Bump, 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 bump. And keep that same rhythm. Go. Okay. Katie, remember that note I taught you, the G? Play. But also keep it rockin' good. Bump, bump. Okay, give me like a chunk, chicka, 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 chunk. Good. Okay, no, that's bad. That's like George of the Jungle. Play it up here on the cymbal, but really light. Chunk, chicka, chunk, chicka. Oh, that's it. Okay, keep going with that, Zach. Do you remember this thing I taught you a minute ago? Go like... Yes! Yes! Oh! Alright, let's go! Tem uns filmes que são manipulativos mesmo, né? É isso que você falou. Eles vão trabalhando e funciona, mas porque é pra funcionar mesmo. Eles vão te manipular pra você sentir exatamente aquilo que o cara pensou que você tem que sentir. E aí você fala, pô, massa, legal. Eu acho que é exatamente quando a gente capta essa diferença do filme que tá forçando daquele filme que mostra uma tristeza real, que não existe felicidade sem tristeza, né? Uma pessoa 100% feliz, 100% do tempo feliz, ela parece até um pouco doida, né? Não existe, não é normal. Seria como a sua história, o seu roteiro, né? De inventar a tristeza. Não existe isso. E ainda tem a estrutura de roteiro, né? Que a gente tem que pensar que não funciona muito bem um filme extremamente sem drama, né? Um filme que passa só na inspiração mesmo, né? Precisa desse momento, é necessário. Sim, perfeito. E vocês estavam falando dessa coisa do espremer, né, do forçar a barra. Eu acho que uma coisa que pode fazer muito sentido no filme, para os filmes ser considerado um good vibes, é justamente ele ser um pouquinho menos pretencioso, né? Tem filmes que às vezes é um drama, termina de uma maneira com uma mensagem muito bonita e tal, mas justamente o fato dele não espremer demais, de ele ser um pouquinho menos pretencioso, faz com que ele seja mais good vibes, justamente porque ele não tá forçando a barra e porque ele tá te permitindo, sabe assim, te permitindo chegar naquele sentimento por você, sabe? Embora isso seja meio, enfim, por você no sentido de que não teve tantos elementos forçados, né? Então acho que dá pra pensar nisso também, assim, tipo, sabe? Acho que o próprio Poderes de Ricos, assim, sabe? Se ele tentar se transformar num grande drama das pessoas ricas, não ia ficar nada legal. Então é justamente o fato dele ser uma comédia despretensiosa. Mas tem alguns que são, assim, tem um que eu vi, tava revendo até esses dias, uns trechos dele, que é chama O Maravilhoso Agora. Típico indie que passou em Sundance, sabe? Que é com Miles Teller e com a Shailene Woodley. Ele é isso, ele é um drama e tal, mas eu acho que ele é legal porque ele não força a barra. Ele é um drama de um garoto, escola, aquela coisa meio, né? Ele tá pensando no que fazer da vida e tal, e ele tá refletindo sobre a vida. O pai dele é um cara meio escroto e tal, então ele tá, é isso, e aí no fim ele chega numa conclusão e tal. É uma coisa bonita, uma coisa leve. O Miles Teller foi até premiado pela atuação e tal, mas é uma coisa, sabe assim, é um filme
que se ele forçasse demais, ele ia ficar aquele melodrama, assim, não, ele justamente permite que você sinta, e se você não sentir, talvez no máximo vai se tornar um filme um pouco menos memorável, mas não vai fazer com que ele canse, né, com que você crie ranço dele e tudo mais. Uma das formas de você fazer essa forçação de barra é justamente você subir a trilha, né? Tem uns filmes que às vezes você tá vendo, aí tá criando aquele clima, assim, você tá sentindo aquele calorzinho e tal, de repente o cara sobe uma trilha forte, ou você se debulha ali, ou você fala, quê? Você tá subindo essa trilha agora? Perdeu a mão aí, né, amigo? Errou aí. Então é interessante da gente ver justamente essas construções, assim, né? Como que eu vou construir isso de uma maneira que eu consiga transmitir essa sensação e ao mesmo tempo fazer com que o espectador entenda isso sozinho. Eu não preciso ficar desenhando pra ele o tempo todo na tela, né? Então isso é bem legal. Eu lembrei do Adoráveis Mulheres, que é desse ano. Triste. Super good vibe. Muito good vibe. E que me dá uma vontade de viver, assim. Acho que ele consegue tratar do que era ser mulheres daquela classe. Naquela época. Naquela época específica, né? Eu nem lembro qual que é a época específica, o que? 1800 e pouco? Acho que sim, por aí, né? Por aí. E que ao mesmo tempo, principalmente eu acho por conta de alguns traços da Florence Pugh, da personagem dela, apesar dela ser meio que castrada no final lá, né? Mas, enfim. E da escritora, que é a Saoirse Ronan, não sei pronunciar o nome dela, não sei se tá correto, mas eu acho que ela vai se importar se estiver errado. São personalidades que dão essa vontade de viver assim e tal. E é um filme que tem morte, não vou falar disso de novo, mas tem gente que morre. É um contexto duro também, né? De, tava na guerra, o pai delas tava na guerra, então a família tava meio passando um perrengue ali e tudo mais, mas é um filme meio que me dá uma vontade, assim, de viver. Eram garotas que se gostavam pra caramba, né? As irmãs tinham um elo muito forte, muito bonito, super fraternal, ou uma sororidade entre elas muito bonita. E aí eu lembrei dele, assim. É um filme desse ano, né, inclusive. Mas é isso, o tom dele é muito gostoso, né? Assim, eu acho que tem também tem uma coisa muito louca que, pelo menos comigo, funciona assim, e não sei nem porquê, porque obviamente que... Enfim, mas existe uma visão positiva e romântica desse período específico, né? Século XIX lá e tal. Não sei se sabe, tem muita obra que é tipo dessa época e elas são good vibes, porque dá aquela sensação de acolhimento, né? Tipo, uma casinha mais antiga e as pessoas, sabe assim, você se imagina naquela época, lendo um livro. A lenha queimando, né? A lenha queimando. Então, tipo, ele tem uma visão romântica. Óbvio que não é super realista, porque devia ser uma bosta viver naquela época, comparado com o que a gente vive hoje, né? Pra maioria das pessoas. Mas tem isso também, sabe? E aí ele cria esse sentimento, né? Justamente do romance, né? Aquele romance gostoso que você lê num campo e tal, aquela coisa nas férias e tal. Então acho que tem a ver com isso, sabe? Conecta com o espírito em torno da época que o filme retrata, e aí junta com o tipo de filme, né? O fato de ele olha com uma forma muito positiva, né, pro problema que ele tá retratando, né? Tipo, todos esses problemas, mas olha, tem solução, né? Estamos caminhando e tal. É um pouco disso. É legal você citar isso, porque você tá falando de um ambiente e tal, e aí isso é uma outra coisa que a gente pode entrar aqui. Além dos filmes em si, deles terem essa atmosfera de passar mensagem e tal, vocês acham que essa coisa do good vibe, ela se conecta também com atores, diretores, o próprio ambiente, como o Dani já bem falou aí também, mas vocês acham que tem isso? Porque enquanto vocês estavam falando, uma das coisas que me veio à mente foi isso, um ator que me trazia essa sensação de good vibe e tal, era o Robin Williams, sabe? E aí os filmes que ele fazia e tal, todos os filmes eram uma coisa que, putz, eu quero ver porque esse cara me traz uma coisa boa, sabe? E ele em si era um símbolo, assim, pra mim, de uma coisa good vibe. Pra vocês isso faz sentido também? Vocês se conectam com alguma coisa nesse sentido? Menos, vamos dizer, menos a obra pronta, mais o entorno dela ali, né? A produção e tal. Quando o Rodrigo tava falando do Adoráveis Mulheres, eu tava pensando numa questão de direção mesmo, porque é uma questão de escolha, de como aquela história vai ser abordada. E nesse caso, de como ela será adaptada, né? Que já era um romance muito famoso
famoso, um clássico, né? E aí você vê talvez duas adaptações que uma vai te tocar de uma maneira e a adaptação dessa diretora vai te tocar de outra maneira. Acho que tem a ver, sim. Não tem nenhuma good vibes com o ator, eu acho. Não, mas a direção... existir. Confio. Mas a Greta Gerwig, o próprio Lady Bird, né, que ela fez antes, é de uma certa forma good vibes, né, assim, no sentido de tem esse tom de humor, esse tom de positivo no final, né, acho que poderia até se enquadrar mesmo em good vibes pra muita gente, por isso, então a Greta Gerwig provavelmente é uma diretora que se enquadra nesse tipo de filme, é só saber se os próximos vão continuar, né, sendo com esse tom, mas tem um que eu gosto bastante, e ele não é tão maravilhoso assim, né, não faz filmes incríveis, mas faz filmes que são good vibes e que tem a ver com a questão da culinária, que é o Lasse Hallström. Ele faz filmes americanos, tá? Mas ele é da Suécia. Ele dirigiu Chocolate, que é aquele filme com a Juliette Binoche e o Johnny Depp. Ele dirigiu A 100 Passos de um Sonho. Ele dirigiu Um Porto Seguro, que é aqueles baseados nas obras do Nicholas Sparks. Enfim, tem vários filmes, não todos, né? Mas eu lembro muito do Chocolate, do 100 Passos de um Sonho, o Gilbert Grape, ele foi o diretor do Gilbert Grape, né? E recentemente ele saiu com esse 4 Vidas de um Cachorro. Ah, verdade. Então eu conheço esse diretor, mas não sabia o nome dele. Então, ele só faz esses filmes. Todos os filmes dele são meio nesse, tipo, sabe assim, tem alguns muito dramáticos, tipo 4 Vidas de um Cachorro não verei, porque não dá, cachorro não dá, mas... Se fosse de gato, aí sim que não restavam algumas, né? É verdade. Exatamente. Não, mas enfim, o do cachorro, sei lá, eu tenho umas coisas com cachorro, pode ser que um dia eu veja, mas não penso. E se for cachorro falante? Mas o 4 Vidas de um Cachorro é cachorro, acho que ele fala, mas não mexe a boca, pelo menos. É só ele pensando, caraca, entendeu? Acho que é isso. Desculpa, mas assim, ele faz filmes, tipo, que tem muita culinária, que tem muito aquele sentimento de, sabe assim, de tipo, domingo à tarde, tô aqui de boas. E calorzinho no coração, né? Calorzinho no coração e tal. Então ele é um diretor que faz filme good vibes, entendeu? Pelo menos a maioria. E eu sempre lembro dele, assim, eu lembro que eu guardei o nome porque eu vi o Chocolate na mesma, um pouco depois, não junto, mas assim, numa proximidade com o mais recente A 100 Passos de um Sonho, que é um filme que eu gosto bastante, assim, ele é bem bobo, nada demais, mas esse A 100 Passos de um Sonho é, tipo, um cara indiano que chega no meio da França, vai abrir o restaurante, e aí ele compra briga com a dona do restaurante francês chique, que é a Helen Mirren, e aí eles ficam, tipo... E aí, mas ele é todo sempre... Você já sabe que vai estar tudo bem, sabe? Super bonitinho. Lawrence, give me a G note. With the fifth above it, and the middle one. No middle one, I changed my mind. Now go an octave below. Now give me some rhythm. Bum, 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 bum. And keep that same rhythm. Go. Okay. Katie, remember that note I taught you, the G? Play. But also keep it rockin' good. Bum, bum. Okay, give me like a chunk, chicka, 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 chunk. Good. Okay, no, that's bad. That's like George of the Jungle. Play it up here on the cymbal, but really light. Chunk, chicka, chunk, chicka. Oh, that's it. Okay, keep going with that, Zach. Do you remember this thing I taught you a minute ago? It goes like... Yes! Yes! Oh! All right, let's go! Eu lembrei do Richard Linklater. Ele também gosta de fazer uns filmes good vibes, né? A gente assistiu recentemente, foi a primeira vez que eu assisti, antes do amanhecer. Os outros dois eu ainda não vi. Mas eu achei muito good vibe, tá na minha lista esse. Achei, assim, uma coisa... Realmente parece um encontro tão despretensioso, né? Algo que vai acabar ali. Pelo menos naquele momento, acho que eles acharam que ia acabar ali. E depois foram surgindo as sequências. Ele tem aquele Boyhood, não é? Chama? O Boyhood. Que também eu acho que é um filme good vibes. Aborda o coming of age, né? Tem até aquele Waking Life, não sei se vocês já viram dele, que é um filme super filosófico, reflexivo. Waking Life é meio que uma viagem, assim, sobre o significado da vida. Mas ele é bem good vibe, porque ele propõe justamente você querer viver mesmo. Tipo assim, o que faz você querer viver? Né? Por que você
né, quer viver. E aí o filme vai nessa toada. Só que ele tem muito diálogo o tempo inteiro, assim. E é um cara universitário até, o personagem principal, não lembro o nome dele, tem muito tempo que eu vi. Ele que vai guiando, assim. Então ele vai se encontrando com um monte de gente, é bem legal. É super good vibe. O Linklater foi uma boa lembrança mesmo. Eu acabei de descobrir que ele fez Escola do Rock. Ele fez Escola do Rock. Ele dirigiu Escola do Rock. Ah, tá aí um filme bem good vibe. Verdade. Muito, nossa. Demais. É, Escola do Rock mas é um ótimo filme, é uma ótima lembrança. Mas acho que é isso. O Linklater, ele faz isso. Ele trata de questões muito profundas, principalmente na trilogia, né, do Antes do Amanhecer e as sequências. Ele no Boyhood é um filme com muita profundidade até, ele, né, busca coisas profundas, mas ele não precisa ir para um drama super, né, ele é super naturalista e ele não precisa ir para aquela coisa do problema grave, da coisa, não, ele vai numa toada quase que, né, de linha reta, claro que tem altos e baixos, todo o roteiro tem que ter e tal, mas é isso, tipo, ele vai numa linha mais numa toada mais reta e vai colocando isso de uma forma bem sutil, tanto que tem muita gente que não gosta, né, tem um público que quer uma coisa muito movimentada, talvez veja Boyhood ou a trilogia do Antes do Amanhecer e fique, tá meio chato porque não acontece nada, sabe? Aquela pessoa que não entende a proposta e tal. Então, tem um pouco disso, né, também. Mas no caso da Escola do Rock, eu acho que ele junta um pouco de tudo isso que a gente falou aqui, né? Porque ele tem a parte da emoção, ele tem a parte da inspiração, ele tem a parte da comédia, ele tem a parte do ambiente, das cores, da música que a gente mencionou. Acho que talvez Escola do Rock tenha sido o exemplo mais certeiro. A gente escolheu o mais good vibe. Pois é. Não, esse lance que o Daniel tava comentando sobre os filmes dele, parece meio monocorde, assim, né? Tipo, vai num tom só do começo ao fim, que pra muita gente é muito chato, eu adoro. E aí até a Bia falou assim, não sei se os outros vieram na sequência. Eu não sei mesmo, eu queria estudar um pouco mais sobre o Linklater. Eu gosto muito dos filmes dele, dos que eu já vi, pelo menos, mas por conta do que ele fez no Boyhood, né? O Boyhood, ele construiu um filme ao longo de 14 anos, cara. Tipo, 14 ou 15 anos. Imagina, ele foi gravando aquele moleque durante vários anos e foi crescendo e foi vendo. E aí colabora para o que você falou, né, Daniel? Dessa narrativa que é quase naturalista, né? Parece que nem tá atuando mesmo, né? Parece que tá acontecendo. E o que é muito interessante, né? Um tipo bem interessante de filme. E aí eu não sei se a trilogia ele já não pensou, mas, vou fazer um negócio aqui que vai ser esse casal com 20 e poucos anos, depois eles vão se reencontrar de novo na meia-idade, depois... Na meia-idade não, na meia-idade eles estão tipo agora, né? Depois eles se encontram com 30 e poucos e depois ali na casa dos 40, entrando nos 50. Eu não duvido que ele tenha pensado, vou fazer esses 3 filmes ao longo de vários anos aí da minha vida. Eu não tenho certeza se foi assim super pensado desde o começo, mas eu acho que foi um projeto que ele foi amadurecendo, né? Tanto que são 2 atores que ele repete bastante, tipo, eles são amigos, tá? Enfim, o próprio o Ethan Hawke, né? Sempre faz filme com ele e tal. E é meio que isso, tipo, é o projeto, né? O Linklater tem esse tipo de projeto, faz esse tipo de projeto porque é a proposta artística dele, né? Então, acho que em algum momento, eu imagino que tenha sido assim, tipo, vamos fazer esse aqui, aí daqui a um tempo a gente vê se a gente faz outro, né? Vamos fazer outro, então vamos fazer... Acho que foi um pouco isso, assim, pelo que eu me lembro. Mas tem tudo a ver justamente com a proposta da carreira dele, né? Como diretor, do que ele se propõe a estudar. O Ethan Hawke deve ficar na casa dele, quando toca o telefone ele vê ali que é o Linklater, ele já vira pra esposa e fala, desmarca tudo que eu tenho nos próximos 10 anos aí, porque vai vir projeto. Cancela tudo aí. O que eu acho legal desse tipo de filme que é a trilogia do Antes e o Boyhood é que eles mostram que essas boas vibrações podem estar em coisas extremamente ordinárias, né? Não precisa de nada muito complexo, nada muito elaborado. Quer dizer, é a vida de um garoto que vai da infância à adolescência. A gente passou por isso, né? Nós fomos garotos e garotas. Sim. Chegamos na adolescência, agora somos adultos, ou jovens. Prefiro jovens. A trilogia do Antes é a mesma coisa. E a trilogia do Antes ainda tem
um negócio muito massa que é assim, né? Um encontro extremamente fortuito daquele casal num trem, a partir de um livro, que, pô, quem nunca começou uma conversa assim, né? Tipo, o que você tá lendo aí? Então, assim, são coisas muito ordinárias, muito do dia a dia, da vida mesmo, né? Como ela é, e que ele transforma em filmes muito bonitos. É verdade. E os diálogos, em questão Good Vibes, de enaltecer, de fazer a gente refletir, mano, os diálogos, tudo faz você pensar o tempo inteiro em um monte de coisa, né? Na vida, no vai e vem, no que acontece, nos sentimentos e tal. Isso é muito foda, assim, eu acho muito legal. E sem ser pedante, sem ser professoral, sem ser didático, né? São coisas que faz a gente pensar bem natural mesmo. Caramba, é mesmo. Perfeito, Eu queria citar porque eu tenho uma ideia dele, e eu sei que ele não é perfeito, mas eu acho muito... Teve uma época que eu vi ele e eu achei ele muito good vibes, que é O Amor Não Tira Férias, que é comédia romântica também, né? Eu acho que ele tem toda uma mensagem bacana, né? Assim, em termos de você sair do lugar pra poder se encontrar e tal. Tem uma hora que cai todo mundo tem que ter um romance, daí eles fazem isso. Acho que ele pode ter seus problemas, faz tempo que eu vi, mas é um filme que foi muito good vibes pra mim, sabe? Eu achava muito legal ver ele e tal. E eu acho que ele é um filme que merecia adaptações em diferentes culturas. Eu acho que isso é muito legal. Porque basicamente você tem a Cameron Diaz, que é americana, e a Kate Winslet fazendo a britânica. E elas vão cada uma pro país, pra casa da outra, né? Pra mudar de vida e tal, pra passar as férias. Nem sei que nome que elas dão por esse termo, se ainda existe gente fazendo esse tipo de coisa. Hoje seria tipo um couchsurfing meio maluco. E aí elas conhecem, né, as pessoas nesses países, enfim, aí tem, enfim, todo o trâmite. Mas eu acho que daria super adaptações do tipo, sabe assim, tipo, num filme brasileiro e português, sabe? Tipo, a brasileira vai pra Portugal, sabe assim, a portuguesa vem pro Brasil, ou de outros países, outras línguas, tipo, sei lá, de línguas diferentes, se for o caso, né? Sei lá, Espanha e México, Espanha e Colômbia e tal, seria bem legal, assim. E eu acho que, tipo, sabe, tipo, esses filmes que tem vários filmes que tem adaptações, né, tipo Sexo, Pudor e Lágrimas e o Sexo, Amor e Traição. Você tem aqueles a do Rio, né, Rio Eu Te Amo, Nova York Eu Te Amo, Não Sei Que Eu Te Amo, Cidades Que Você Ama e tal. Então, daria super pra fazer adaptações. Eu acho que são filmes leves, assim, e que tem uma coisa gostosa, assim. Fica uma dica até pra Netflix, caberia bem pra Netflix fazer. Só vou dizer isso, né? Os produtores aí que estão nos acompanhando agora, ó, esse podcast foi um prato cheio, hein? Aí depois eles... e não precisa nem contratar a gente, é só fazer uma publi e tá tudo bem. Exatamente. A gente faz um publi e tá tudo certo. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente dá aquelas dicas para você poder curtir melhor a sua semana. Esse podcast já foi quase com um plano detalhe gigante, né? Afinal de contas, mencionamos vários filmes, demos exemplos aqui e tal. Então tem muita coisa que você pode assistir, que se você prestou bem atenção aí durante o podcast. Só que a diferença é que aqui no Plano Detalhe é que a gente vai dar as dicas e tudo que a gente vai falar vai ter link no post. Então, se você não pegar alguma coisa, vai lá no post e você vai poder clicar. Já o que a gente falou, né, durante o podcast, aí você vai ter que escutar com mais atenção e procurar depois com mais calma. Mas para começar aqui hoje esse plano detalhe, eu vou começar dessa vez e vou trazer aqui 3 planos detalhes. O primeiro é o seguinte, eu queria indicar, já indiquei aqui uma vez, mas vou voltar a indicar, um canal no YouTube chamado do Leonardo Abreu, um canal de culinária. O Leonardo, eu gosto muito do jeito que ele ensina culinária. Ele me passa a sensação de ser um apaixonado, sabe, pela arte, pela dedicação ali por você cozinhar e tal. Eu gosto muito desse jeito que ele vai explicando.
ele, enquanto ele tá fazendo a receita, ele já vai dando dicas, sabe? Coloca um saquê. Não tem saquê? Coloca conhaque. Não tem conhaque? Coloca vinho. Não tem vinho? Coloca cerveja. Não tem cerveja? Cara, não coloca nada, vai ficar bom do mesmo jeito e tal. Então, eu acho muito legal isso, porque ele te dá uma leveza, sabe? Ele faz uns pratos maravilhosos, só que ele ensina de uma maneira leve. Então, te dá aquela sensação de que você vê ele fazer, você vai conseguir fazer algo próximo daquilo, justamente porque ele ensina de uma maneira leve. Então, eu acho que vale muito a pena. Outro dia eu fiz uma sopa que ele ensinou lá com feijão branco e tal, e eu fiquei encantado porque durante a receita ele pegou e falou assim, você vai colocar todos os ingredientes, fogo baixo e larga isso. Você vai largar durante, 3, 4 horas isso daqui cozinhando. Mas é muito tempo e tal. Daí ele falou, é muito tempo sim. Só que é isso, os ingredientes precisam se namorar, deixa eles se curtirem, deixa eles se tocarem, deixa um passar sabor pro outro. E aí depois, quando você degustar isso, você vai sentir todo esse amor, todo esse carinho aqui que tá aqui. Aí eu falei, cara, pronto, você me ganhou, vou fazer essa sopa só por conta dessa explicação. Então, assim, eu gosto muito desse jeito dele. Fica essa dica, Leonardo Abreu. E também tenho 2 filmes aqui para indicar, porque a gente perdeu essa semana o Chadwick Boseman, né? Foi uma tragédia que a gente teve, que pegou todo mundo de surpresa. O ator de Pantera Negra, 43 anos de idade, estava lutando contra um câncer que ele não revelou, e isso foi muito impactante, assim. Eu acho que eu mesmo, fazia tempo que eu não sentia, sabe, a morte de alguém assim famoso e tal, como o do Chadwick Boseman agora. Eu acho que a última que eu senti assim, dentro desse universo, né, de cinema e tal, tinha sido do Robin Williams, que eu senti também assim, e do Chadwick eu senti, e daí eu fiquei, caraca, mas sabe, aí comecei a tentar entender por que eu tava sentindo aquilo também. E percebi que o fato dele ser muito novo, o fato como ele enfrentou a doença também me fez, assim, admirá-lo ainda mais, né? O fato dele não sair disso fazendo, sabe, nada midiático e tal. Ele foi um cara super discreto e, sabe, continuou trabalhando e tal. Então eu queria indicar 2 filmes, porque a gente conhece ele, a massa, né, conhece ele de Vingadores e tal, mas tem 2 filmes que eu acho que vale a pena a gente citar aqui para que você possa degustar ainda mais o talento do Chadwick enquanto ele esteve aqui presente com a gente, que foi, o primeiro deles é Destacamento Blood, né, que a gente fez um podcast aqui sobre esse filme, que o Chadwick, ele entra no filme justamente com essa aura, né, ele entra com essa visão de esperança, um cara divino ali e tal, que tem toda uma mitologia por trás dele ali, né, envolvendo o personagem dele. E ele leva o personagem com uma categoria, ele tem uma classe assim na sua interpretação que faz todo jus ali para esse personagem. Então, Destacamento Blood, que tá na Netflix, tem podcast aqui também, né, para você queira ouvir mais sobre esse filme e tal, tem podcast sobre isso. E também um outro filme que é antes dele ser o Pantera Negra, antes dele estourar e tal, ele fez um filme chamado James Brown. O filme em si é um filme que não chamou tanta atenção da mídia, porque ele tem alguns problemas ali em produção e tal. E quem carrega esse filme nas costas é o Chadwick. E ver o Chadwick interpretar um cantor, sabe, ele dança, ele canta e tal, é outro Chadwick, é um cara que a gente não viu, que a gente não tinha visto nos últimos filmes que ele fez. E de novo, a gente consegue ver essa leveza dele, a classe com que ele leva, né, pros personagens e tudo mais. Enfim, é um ator que teria muito mais para entregar pra gente, é um ator que tinha uma versatilidade muito grande, que foi ajudado pelo Denzel Washington, né? Inclusive a gente mencionou isso aqui também quando a gente fez o podcast de biografia Denzel Washington. Eu acho que aqui a gente, como um podcast de cinema, que a gente faz podcast sobre Marvel, faz podcast sobre super-heróis e tal, acho que a gente não podia deixar passar isso que aconteceu, né? A morte do Chadwick Boseman, como ela impactou o mundo do cinema, o mundo como um todo, como todo mundo
sentiu essa morte, porque realmente é um cara novo que tava, sabe, no seu auge ali e tal, e ele, de novo, na sua vida pessoal, levou a doença e sua vida e tal, de uma maneira grandiosa, assim. Então eu acho que ele é, por si só, uma inspiração, ele é um cara good vibe, ele é um cara que vai fazer com que a gente consiga olhar pra frente, sabe, ter esperança. Então fica essa dica desses 2 filmes aqui do Chadwick Boseman como ator principal e tal, que vocês vão gostar muito. Beleza? Então são 3 planos detalhes. E aí, Bia, o que você trouxe pra gente de bom aí, de plano detalhe? Primeiro, quero falar que eu também fiquei muito emocionada, muito triste com a morte do Chadwick Boseman. Toda vez que eu passava, que eu rolava o Twitter, assim, eu via alguma coisa, eu tive que me afastar. Também não entendo, assim, como isso me afetou tanto. E acho incrível o destacamento Blood. A gente também tem vídeo lá no Mexido falando sobre esse filme, e o papel dele é incrível nesse filme. É maravilhoso, assim. E eu vou deixar de plano detalhe aqui, não vai ser uma dica pra você ver esse final de semana, para as pessoas verem esse final de semana, vai ser por meses. Que é X-Files, Arquivo X, que chegou no Prime. E aqui em casa a gente tá assistindo há uns 2 meses. Estamos na 3ª temporada, porque é uma série que é dos anos 90. Então é uma série que tem 23 episódios a temporada. A gente nunca tinha assistido, eu nunca tinha visto a série. E é muito interessante, traz várias reflexões, vários assuntos. Por exemplo, o povo nativo americano, que apareceu nessa 3ª temporada que a gente começou a assistir. Eu acho sensacional o par, né? Que ainda não tem nenhum romance, eu fico torcendo pelo romance e o Rodrigo não. O David Duchovny e a Gillian Anderson. É super legal tudo, assim. A história é cativante, tem essas reflexões, essas teoria da conspiração. Essas conspirações de governo. É muito divertido, dá vontade de assistir um depois do outro. E nisso a gente já tá aí há meses vendo e não estamos chegando nem perto da metade. Então, assim, tem 11 temporadas. É incrível também ver os figurinos. Acho delicioso ver esse passado que não é tão distante. Então esse é o meu plano detalhe, a minha dica pra vocês. Que legal. Espero que vocês assistam e fiquem presos comigo nessa série. E procurem a verdade. Eu quero acreditar. Que legal, que legal. Olha aí. Isso é uma série que realmente pra mim também passou batido nos anos 90 ali. Eu também não assisti. E a gente tem aqui, né, o Henrique Risato que grava com a gente, que é um apaixonado por Arquivo X. Eu não sabia que tava na Amazon não. Vou até colocar aqui na minha listinha aqui. E você, Rodrigo, o que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Ó, eu trouxe 2 coisas. Foi engraçado que a Bia falou que é uma série dos anos 90, tem 20 e poucos episódios por temporada, né? Acho que as pessoas que nasceu nos anos 2000 aí não sabem o que é isso, né? Que a TV já tava virando a programação pra não ter tanto episódio, assim, né? Eu lembro de Mad Men, que tinha bastante episódio, mas depois foi diminuindo também. E hoje em dia não é mais padrão, né? O padrão hoje é 10, 13 episódios, quando muito. Inclusive, X-Files eu acho que se beneficiaria muito se fosse feito hoje em dia, porque a série é muito boa, mas tem uns episódios que são tenebrosos, e eu acho que se fosse menos episódios, como é o padrão de hoje, talvez eles focassem só assim, no supra-sumo, né? Mas eu trouxe, não foi X-Files também, eu trouxe uma websérie que se chama Septo, criada pela Alice Carvalho. Ela fez um papel ela faz a Fátima, na minissérie Segunda Chamada, é uma série, né? Segunda Chamada, do Globoplay. A Septo é uma websérie LGBT premiada lá fora. É muito bacana, é bonita, tá super bem produzida, bem feita, bem acabada. A trama é muito legal. E, assim, valorizar o que é nosso, uma websérie feita aqui no Brasil, feita no Nordeste, coisa nossa, coisa patrimônio brasileiro, então temos que valorizar. E a outra, eu trouxe um outro dica pro plano detalhe, que é um livro bem good vibe, assim como a Septo também tem lá seus momentos good vibe. Um livro da Carol Ben-Simon, que é uma das minhas escritoras, se tornou uma das minhas escritoras preferidas, super jovem, uma escritora contemporânea, que é Todos Nós Adorávamos Cowboys. É um livro que também tem uma vibração muito boa, também, inclusive, é um romance LGBT, são 2 mulheres. Mas o Todos Nós Adorávamos Cowboys é quase que um roadbook, assim, porque ele é todo construído em cima de uma viagem que essas 2 garotas fazem,
pelo interior do Rio Grande do Sul. E aí é muito massa, cara. A gente vai passando por paisagens no livro que a gente desconhece completamente, né? A gente, que eu digo, enfim, nunca fui lá no interior do Rio Grande do Sul. O máximo que eu fui foi em Gramado. E aí elas vão na Serra Gaúcha, aí tem o Litoral Gaúcho, enfim, vão passando por várias paisagens, também fora do país. Então é muito legal, é bem massa o romance, tem um ritmo bem gostoso e vale super a pena. Mas é isso, tem um jeito de ver. Pô, sensacional, sensacional. Lembrando, né, você que tá ouvindo a gente aí, que teremos links no post, né? Então, se você não sabe ainda como fazer e tal, vai lá, clica, você vai ser direcionado para algum lugar, vai saber o que ver, como adquirir e tudo mais. E aí, Dan, e você? Para você terminar aí esse plano de detalhe agora, o que você trouxe de bom pra gente? Eu tenho 3 dicas bem diferentes umas das outras. A primeira se encaixa um pouco no tema aqui, mas é de uma forma meio torta, talvez. Que é um canal no YouTube. Um canal que eu tenho visto vídeo faz tempo e eu acho que eu nunca indiquei. E se eu já indiquei, Dani, vou indicar de novo. Que é um canal em inglês, tá? De espremer espinha. Inglês. Não, dessa vez não. É um canal... o Rodrigo e a Bia não vão entender, mas é porque eu gosto de ver vídeo de cravo e espinha, sabe? É o meu guilty pleasure. Mas esse canal não tem nada a ver, pelo contrário, ele é super tocante, assim, super bonito. Enfim, uma jovem americana chamada Toraya Maronzi, e é o nome dela, o canal. Que legal. E basicamente o que ela faz? Tem vários tipos de vídeo, mas basicamente ela vai para um parque, eu acho que ela mora em San Diego, na Califórnia. Ela vai para um parque, para uma parte perto, acho que da universidade e tal, e ela entrevista as pessoas. E aí tem vários tipos. Tem uns que ela propõe que as pessoas conversem sem se ver. Tem até uns recentes que as pessoas estão de máscaras e as pessoas tem conversas profundas sem se ver, mas para se conhecer. E tem umas, por exemplo, que ela fica perguntando coisas do tipo assim, qual foi a coisa mais dolorosa que você já ouviu na vida? Ou qual foi a coisa mais bonita que você já ouviu na vida? Ou tem uns que ela pede para ela contar o segredo, o maior segredo que elas têm, que elas nunca contaram para ninguém. E daí a pessoa pode contar e depois mostrar o rosto, ou contar e ir embora. E tem desde coisas muito bobas, do tipo, tem um cara que fala assim, eu descobri uma sex tape do meu irmão, sabe, tipo, e nunca contei pra ninguém. Até coisas super profundas, tipo, gente que fala que tem depressão, gente que fala que, sabe assim, tipo, qual foi a coisa mais horrível que você já ouviu na vida? A pessoa fala assim, meu pai falava que não gostava de mim, tipo, coisas, né, enfim, mais pesadas, mas como são muitas histórias e muitas pessoas dividindo coisas, às vezes até íntimas, ele é muito pra você pensar na vida, sabe, pensar nas coisas, pensar na situação das pessoas, pensar nas histórias de vida que todo mundo tem e tudo mais. É super legal, ela tem um trabalho muito, muito bacana de conseguir essas pessoas, né? Provavelmente ela consegue provocar as pessoas a falarem isso, e ela filma as pessoas de pertinho, uma luz ótima, uma câmera muito boa, e de pertíssimo, assim, sabe? Tipo, você vê os poros das caras das pessoas, assim. Então é bem interessante de você se aproximar dessas pessoas, entender e tal. Mas, enfim, é em inglês, né? Não tem opção de legenda e tal. Você tava indo tão bem, daí você tinha que falar de poro, né? De poros pra tirar. Por isso que ele gostou. Por isso que eu tenho gostado, exatamente. Mas sério, gente, é muito, muito bonito. Fica a dica legal. Aí pra quem puder. Vou indicar também uma entrevista que saiu numa revista chamada Gama, gamarevista.com.br. Saiu uma entrevista com um cara chamado Eduardo Góes Neves, que é um pesquisador da Amazônia. Ele é da área de arqueologia, mas ele estuda a Amazônia há tipo 30 anos. Ele só faz isso, ele estuda coisas da Amazônia. E é uma entrevista super bacana, não é tão longa assim, sobre a Amazônia. E ele fala umas coisas muito loucas que, né, ele fala umas coisas que são importantes para abrir os nossos olhos para as questões da Amazônia atuais, que ele fala assim, nenhum brasileiro entende a Amazônia, ele falou, porque tá todo mundo longe dela. Nenhum brasileiro sabe, as pessoas não veem, as pessoas sempre olham com ela com o olhar de fora, ninguém olha com o olhar de dentro, todo mundo olha sempre do ponto de vista do colonizador, mesmo sendo brasileiro, mesmo sendo o governo, principalmente o atual governo, e tudo mais. Então, ele propõe ele dá umas explicações com perguntas muito boas, tal. Enfim, e é muito, muito elucidativo e muito importante. Eu acho que todo mundo devia ler. Então, fica a dica dessa entrevista. Ela tá a revista Gama, ela faz parte do grupo Nexo, né, do site do jornal Nexo, mas ela não é paga, ela não tem
não tem paywall, então dá pra você clicar no link e assistir e ler sem problema nenhum. E por fim, eu vou indicar um livro que eu já li faz algum tempo e tava pra indicar aqui, que é um livro de uma escritora britânica chamada Reni Eddo-Lodge. E esse livro se chama Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça? E apesar desse título, na verdade, ele é um título provocativo, porque na verdade ele é para conversar com pessoas brancas sobre raça. Então é basicamente uma autora negra falando sobre questões raciais. Óbvio que para quem quiser ler, mas dá para perceber que é com foco um pouco num leitor branco, né? Tipo, para um leitor que não vive a realidade, etc., de ser negro. Ela é britânica e depois de um certo ponto o livro começa a entrar em umas coisas bem específicas da realidade do Reino Unido, né, com o racismo e com políticas e com as coisas da sociedade britânica. Mas no começo ele tem umas coisas muito interessantes que abrem, para mim, foram assim muito louco, assim, sabe? Tipo, ela argumenta, por exemplo, entre as coisas que ela argumenta, que são muito interessantes para abrir os olhos, para fazer a gente pensar, uma dessas coisas é a ideia de que branco não é uma raça. Justamente porque ser branco não é racializado, né? Por mais que a gente fale, tem pessoas brancas, pretas, indígenas e tal, justamente os brancos são justamente aqueles que não são racializados em nenhum momento. Então o branco é a não raça, é a ausência de raça. Então é um conceito super interessante que ela explica bem no livro, entre muitas outras coisas, e é muito legal, é muito interessante, e tá a preço barato para Kindle, para quem quiser e quem puder ler no Kindle, mas também tá um preço bom também pro livro comum. Fica a dica aí, porque é um livro bem interessante mesmo. Chegando ao final desse podcast, né? Podcast Cinemação 382, batemos esse papo aqui sensacional sobre filmes good vibe, né? Filosofamos aqui sobre esses filmes, se são bons, se são ruins, quando que um filme é classificado como good vibe. E eu tenho que agradecer aqui a presença da Bia, do Rodrigo, que vieram lá do Mexido TV, né? O canal de YouTube, e vieram aqui discutir isso com a gente. Eu queria agradecer vocês por essa presença aqui com a gente mais uma vez, né? O fato de vocês terem doado o seu tempo para vir aqui bater esse papo com a gente. Foi demais, adoramos. E queria que vocês falassem agora mais, né, sobre o Mexido TV. A galera que tá aqui ouvindo vocês, que querem ver vocês lá falando, filosofando também e tal. Como é que faz? É só no YouTube? Tem Twitter, tem Facebook, Instagram, enfim, como que acompanha aí vocês? A gente que agradece pelo convite, foi super legal conversar com vocês e a gente se sentiu muito em casa. A gente tá em casa mesmo. Mas eu não pensei nessa piada, saiu. Foi ótimo. A gente destrinchou, né, nesse episódio do podcast, o que é filme good vibe. Demos vários exemplos. Acho que isso conversa um pouco com o nosso conteúdo também. A gente pega obras e destrincha. Por isso que nossos vídeos, nosso canal principal é no YouTube, são vídeos com spoiler. É bem raro a gente fazer um vídeo sem spoiler, porque a gente quer se afundar nas histórias, buscar a relação delas com a realidade, associar o que a gente pode tirar desse filme, o que será que quiseram dizer com essa história. E é esse o tipo de conteúdo que a gente faz, basicamente. Muito legal. Tem uma frase que eu gosto muito do Saramago, que ele diz que para conhecer as coisas tem que dar-lhe a volta. Ele disse isso baseado na experiência que ele teve numa igreja lá em Portugal e tudo mais, em que ele via a igreja muito bonita, e aí um dia ele resolveu subir, né, em cima do... Púlpito? Em cima do altar. Não, mas aí fica o Santos. Não, aí ele subiu num andar assim que, né, ficava no palco acima do altar, e aí ele foi ver o que tinha atrás daquelas coisas. Nossa, eu pensei uma coisa horrível, gente. E aí tinha um monte de galinha lá nesse lugar e tudo mais. E aí, enfim, e é um pouco o que a gente busca no Mexido, sabe? Galinha. É trazer as pessoas, que é provocar nas pessoas essas conversas. A gente gosta muito da ideia de que a gente está propondo conversas e não que a gente está simplesmente dizendo para ela, vai ver tal filme que esse filme presta, esse não presta. É um pouco além disso, né? Expandir um pouco esses filmes, essas séries. Então, é isso que a gente se propõe no Mexido, né? Atualmente a gente está focado nas análises de Lovecraft Country,
que é uma série maravilhosa que tá na HBO. Sim. Se estão assistindo, assistam. E a cada 15 dias a gente solta um conteúdo especial de uma série que a gente tá fazendo no Mexido, que é Desvendando Handmaid's Tale. Porque é um conteúdo que que faz sucesso no canal, as análises da série, né? E aí a gente tá expandindo ainda mais esse conceito, né? Que é destrinchar mesmo a série, sabe? Então são episódios que não estão vinculados à análise de episódio, mas é mais sobre temas que a série passou, ou sei lá, agora vai sair um episódio novo que é comparando o Brasil com Gilead, porque muita gente, né, devido aos acontecimentos recentes, fica pensando, pô, tá parecendo Gilead, tá parecendo aquele estado teocrático da série, e aí a gente vai refletir um pouquinho, tá mesmo? Tá parecendo mesmo e tal? É nesse caminho. Tem uma coisa muito legal que a gente faz também, que é no Instagram. A gente tem Instagram e Twitter. E temos um grupo no Facebook também. A gente faz toda semana um vídeo no IGTV de um filme dirigido por mulher. É os 52 filmes por mulheres. Esse ano inteiro já falamos de 33 filmes. Que semana nós estamos, né? 34º já. E aí lá a gente procura escolher filmes de diversas nacionalidades, e foi de lá também que a gente tirou algumas dos filmes que a gente falou aqui, né, de Good Vibes. É uma experiência muito rica, é muito legal fazer isso, é muito legal conhecer essas diretoras, e é uma das coisas mais legais que a gente tem feito. Então, quem tiver interesse de conhecer mais filmes dirigidos por mulheres, vai lá no nosso Instagram, Mexido TV. Isso é muito bom, só pra encerrar esse papo, né, da importância da representatividade, que a gente até comentou, né, sobre a questão da gente crescer assistindo filmes de Hollywood na sessão da tarde, na TV aberta, né, e a gente vê nos 52 filmes por mulheres, porque a gente indica filmes, é a Bia que indica, na verdade, né, ela faz toda a curadoria, faz o roteiro e tudo mais. Ela só indica filmes que estão disponíveis para serem assistidos em algum lugar, seja no YouTube, bem menos, mas em algum serviço de streaming, na Netflix, na HBO Go, na Telecine, enfim. E assim, é impressionante como a gente começa a ver, né, esse abismo gigantesco que é a distribuição de filmes dirigidos por mulheres. E aí quando você vai fazendo vários outros recortes, aí você vai vendo aquelas coisas que a gente infelizmente se acostumou, né? Por exemplo, mulheres negras. É menor ainda, muito menos filmes disponíveis pra gente assistir nos serviços de streaming. Se você pegar da França, vai ter uma porrada de mulher que fez filme que vai estar lá os filmes delas. Aí você já anda um pouquinho pro leste da Europa, não tem. Pro leste mais ainda, você vai pra Ásia, diminui mais ainda. Você vai pra África, meu Deus do céu, né? Parece que não existe. Então é triste constatar isso, e um pouco do projeto justamente pra gente pensar sobre essas questões do audiovisual, né? Do cinema, da distribuição, né? Não existe cinema feito por mulheres nos países africanos? É óbvio que existe, eles só não são vistos porque não estão sendo distribuídos, né? Chega um ou outro de vez em quando pra gente. Então é muito bacana de fazer os 52 porque, além de tudo, a gente conhece muita coisa, né? Muita coisa que talvez a gente não veria este ano se a gente não tivesse feito esse projeto, não tivesse tocado esse projeto. E tá sendo massa, assim, conhecer filmes maravilhosos de mulheres as mais diversas. A gente fala também das diretoras, né? Sobre a trajetória, além de falar sobre o filme. Esse é sem spoiler. Oh, que legal, Serve gente. como dica, né? Não, muito legal, muito legal. Parabéns pelo trabalho, né, de vocês. A gente sabe que fazer conteúdo nunca é fácil. Fazer conteúdo no YouTube, então, complicado também por conta da quantidade, né, de coisa que aparece e tal. E fazer conteúdo no YouTube com qualidade é mais difícil ainda. Então a gente sabe da correria aí que vocês têm que ter. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado novamente pela presença de vocês aqui. A gente adorou. E é isso, né, Dan? Mais um podcast gravado e good vibe, né? Um podcast good vibe, né, Dan? Good vibes, com certeza. É isso que a gente queria também, né? Levar um pouco de um papo leve e gostoso e com conteúdo para as pessoas também, que acho que é sempre importante. Mas é isso. Obrigadão, Bia. Obrigadão, Rodrigo, pela presença. E para todo mundo que tá ouvindo, eu desejo que vocês tenham cada vez mais prótons na vida de vocês, porque próton é vibração positiva. Good vibe. Próton e good vibe. Olha o Dani todo valeu físico. Demais pelo convite. E foi bom demais, cara. Nossa, a gente nem vê passar o tempo, assim. Então, Nem vê, prazer. Espero que a gente possa voltar aí. Se tiver mais assunto pra falar, pode chamar que a gente dá um jeito de encaixar aqui. Ah, vamos chamar sim. Parece que a gente tá com a agenda cheia. Assim, Não, a gente chama assim. Obrigado, gente.
O podcast Cinemação 382 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.